Mecânica da Partícula, por Farley Roberto Mazzarioli. Esse material está disponível no meu site, em farley.net. Tá? Você pode encontrar esse material aqui, todo em PowerPoint lá, para download gratuito. Tá? Se algum erro for detectado durante a gravação, eu vou estar arrumando lá. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter sido corrigido, a não ser que eu acabe esquecendo. Tá? Com a idade, essas coisas acontecem. Bem, qual que é o conteúdo? Se você é aluno de engenharia da Unip, segundo semestre, tá? Engenharia básica, você vai ter uma matéria chamada Mecânica da Partícula, em que vai usar, provavelmente, né, vai estar usando esse material aqui, né, da parte teórica, e esse aqui da parte prática, tá? Vai estar trabalhando com isso. Aqui nos capítulos, eu distribuí esse meu material em 6 capítulos, onde os quatro primeiros capítulos, tá, vão corresponder à parte teórica. Então, cinemática da partícula, cinemática vetorial, dinâmica da partícula, trabalho e energia da parte teórica. Os capítulos 5 e 6 vão corresponder à parte prática, medições experimentais, que vão ser os experimentos com paquímetro e micrômetro, tá? Só eu coloquei um capítulo para eles. E os gráficos de experimento. Então, todos os outros experimentos daqui que tem gráficos, tá? Eu coloquei tudo nesse capítulo 6, e onde eu explico os gráficos e trabalhar com eles ali. Eu achei que era mais fácil organizar para mim dessa maneira. Esses livros aqui, ó, é Mecânica da Partícula, Laboratório de Mecânica da Partícula, desses 5 autores aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tudo isso você vai estar encontrando ali no meu canal. Então, nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar o capítulo 1, Cinemática da Partícula. E depois, como você localiza os outros? Na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos aqui, né, todos os 6 vídeos que nós vamos ter sobre esse assunto, na descrição do vídeo estará o link de cada um deles. Então, é só você olhar na descrição do vídeo e você vai estar encontrando isso, tá? Eu já gravei o Tópicos de Física, tá, recentemente, né? E já tem gravado também de outras matérias. No segundo semestre, né, você vai ter a matéria Estática dos Fluidos. Se você procurar na playlist aqui do meu canal em Mecânica da Partícula, Mecânica da Partícula não, essa aqui eu falei besteira. Na Mecânica dos Fluidos, no primeira aula vai ter lá um capítulozinho de Estática dos Fluidos, tá? Que vai trabalhar mais ou menos a metade do conteúdo da sua matéria de estática dos fluidos, tá? Eu coloquei lá só o principal para fazer as matérias que vêm logo depois, tá? Que era o que encaixava, que era mais interessante ali. Então, espero que isso possa te ajudar também. Tá? Você vai ter outras matérias a seguir, vai ter outros vídeos ali, procura no canal. Às vezes muda um pouquinho o nome. Por exemplo, em Mecânica dos Fluidos, a maioria dos livros tem esse nome. E eu resolvi colocar e agrupar ali. Ali tem equivalente a metade da matéria de estática dos fluidos, fenômenos de transporte inteiro, a matéria do específico de mecânica dos fluidos, mecânica dos fluidos aplicada, vai estar a parte teórica. Laboratório, que era pouca coisa, lá não tem também. Mas a maior parte do pacotão dessas 4 matérias você vai encontrar lá em Mecânica dos Fluidos na playlist. Ou, por exemplo, no semestre que vem você vai ter eletricidade básica na parte de laboratório e no semestre seguinte, depois, vai ser complementos de física, você procura isso em circuitos elétricos, tá? Foi a primeira gravação das aulas que eu fiz, ela tem um pouquinho mais de erros, depois eu fui trabalhando algumas revisões melhores, tá? Então, aquelas duas acabaram passando, tanto de circuitos elétricos como o pacotão de mecânica dos fluidos, acabou passando um pouco mais de algumas cagadas. Aqui, tá? Já passou por uma revisão, um pouco antes da gravação também, né? Então, vai ter um número menor de erros, tá? Mas essas coisas acontecem. Então, o primeiro capítulo, tá? Agora já essa explicação inicial, é sobre cinemática da partícula. Isso aqui você vai ver algumas coisas sobre isso na matéria de colegial. Então, qualquer livro de colegial vai te ajudar a trabalhar com esse conteúdo aqui. Só que nós vamos pegar umas partes um pouquinho mais aceleradas e vamos ver um pouquinho de uma matemática nova que é própria de faculdade, tá? A parte mais devagarzinho ali para formando a base ainda, tá? Para dar uma acelerada no processo. Então, material de colegial ajuda, só que nós vamos avançar mais do que isso.
A palavra cinemática tem origem grega e se refere ao estudo do movimento. Ela vem do mesmo radical que nasce a palavra cinema. O termo partícula significa que o tamanho do corpo em movimento é desprezível em relação ao seu ambiente. Sua oposição seria corpo extenso. Exemplo: um automóvel em um mapa de satélite é considerado uma partícula e o mesmo em uma vaga de garagem é um corpo extenso. Tá? Então, se você tem lá, se o tamanho dele comparado com o restante é significativo, então ele é um corpo extenso. Por exemplo, imagina no seu quarto um elefante ali dentro, né? O tamanho dele vai fazer muita diferença, tá? Então ele é um corpo extenso, tá? Agora, se fosse uma formiguinha dentro do seu quarto, né? Mesmo que o seu quarto seja pequeno, essa formiguinha é um tamanho desprezível comparado com o quarto inteiro. Então, você considera como uma partezinha ou uma partícula. Ali, deve-se definir o referencial em que se considere distância, tempo, velocidade e outros, tal como a posição deste corpo no referencial adotado e a trajetória que ele vai percorrer. Você tem um export vermelho aí, né, bonitinho, tá? Desenhar aqui, né? E você tem aqui um referencial, ó, a direção, tá? Direita, esquerda aqui, né? Mas aqui no meu sentido tá indo para direita. Tá? Então, você vai ter isso aqui indo para a direita, que é o sentido dele. E eu vou ter o valor inicial, a origem dele, aqui o zero. E a minha posição do corpo em relação ao meu referencial. Tá? Então, está aqui posição 20 e a unidade metros aqui, então 20 metros. A velocidade dele está nesse sentido, no mesmo sentido referencial. Então, ela vai ter um valor positivo. Está a favor do referencial? Positivo. Está contra o referencial? Negativo. Você imagina um referencial super egocêntrico. Qual que é um cara bem egocêntrico? Napoleão Bonaparte. Tá? Se você for ler lá o Príncipe de Maquiavel, com a publicação da editora Martin Claret, você vai perceber que ela tem lá as notas de rodapé que o Napoleão fazia no livro dele do Príncipe. E o Napoleão é um cara muito chato, egocêntrico. Quando alguém concorda com ele, essa pessoa está certa. Quando alguém discorda dele, essa pessoa está errada. O referencial para o Napoleão é ele mesmo, tá? Então, um sujeito assim bem chato nesse sentido. E egocêntrico, né? Palavra essa daí. Equações que descrevem o movimento. Tá? Então, essas equações você pode encontrar aqui no meu formulário de física, está lá disponível no site. Esse aqui tá meio sujinho, né? E você vai lá, estuda o movimento, você vai encontrar ali, tá? Várias essas equações. Eu simplifiquei aqui aquelas que são importantes para nós, tá? Procura lá no meu site, tem um arquivo gratuito em PDF lá, formulário de física, em farley.net. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um veículo aqui, um New Beetle verdinho, tá? Saindo na posição inicial, ó, o espaço, space, S de inglês, né, inicial aqui, e space final, né, o espaço final, o tempo inicial e tempo final. E aqui o referencial do espaço, em inglês espaço S, né? Então a gente usa aqui. Quando eu aprendi isso aqui em física, lá no primeiro colegial, em 1996, era costume daquela apostila usar o X e o Y. Eu trabalhei tudo com X. Aí depois você vai acostumando, olha, você trabalha com S, você serve para X, para Y, para Z, para qualquer coisa ali, você só adapta depois. Então isso aqui acaba sendo mais fácil a longo prazo, tá? E de inicial esse final, e o que é o delta? O delta você já viu ele lá no Bhaskara, a gente vai ver de novo, né? Mas na maior parte da física, ele trabalha com o que? A gente usa a letra delta, esse triângulo aqui tem som de D, tá? Em grego, né? Aqui o delta é o D maiúsculo. E nós trabalhamos por variação. Então, delta T, variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Delta S, espaço final menos espaço inicial. Delta V, velocidade final menos velocidade inicial. Delta dinheiro, dinheiro final menos dinheiro inicial. Delta aprendizado, aprendizado final, aprendizado fica meio estranho, né? Delta conhecimento, conhecimento final menos o conhecimento inicial. Então, o que você cresceu de conhecimento ao longo do processo. Se você desaprendeu, você vai ter um delta negativo, né? Aqui você tem o seguinte, se você estiver fazendo um movimento contrário ao seu referencial, o seu delta vai ser negativo, tá? O tempo, você não vai trabalhar com delta negativo, né? Como seu tempo final inicial, você viajou no tempo passado, não
não dá certo, né? Você vai ter problemas e paradoxos terríveis aí, tá? E aqui nós vamos ter o quê? A definição. O que é velocidade? Espaço por tempo. Então, a variação do espaço pela variação do tempo. Tá. Qual que é a aceleração? A ideia de aceleração é a variação da velocidade ao longo da variação do tempo. Isso aqui também, você pode trabalhar com essa formulinha aqui que você viu lá em tópicos de física no semestre passado, né? Você assistiu as minhas aulas aí, você aprendeu um pouquinho com isso. Tá? Tem a equação do sorvete, né, aqui, e sorvetão, né? Você pode desenvolver e nasce desse bichinho aqui, né? Tá? Você trabalha ali. E essa equação aqui nasce disso aqui, tá? Você tem o desenvolvimento dela aqui. E o Torricelli, você pega o tempo aqui, substitui aqui e você usa a equação do Torricelli. Aquela piadinha sem graça, porque o Torricelli sempre chega atrasado, porque ele nunca tem tempo, né? Tadinho Torricelli. Mas é um atalho muito bom, que às vezes você economiza uma boa de uma mão de obra com isso, né? E o movimento, ele pode ser progressivo ou retrógrado, tá? Progressivo quando a velocidade e o referencial S estão no mesmo sentido. Retrógrado quando a velocidade e o referencial estão em sentidos opostos, tá? Retrógrado, a palavrinha estranha, né? É do quê? Tipo retrovisor, tá? Você olhar para trás, né? Retrovisor. Ou, por exemplo, aquela frase, vá de retro, Satanás, tá? Então tem o quê? Vá de retro, retorne de onde veio, some daqui, ó, fedorenta enxofre, tá? Então é algo assim nesse sentido também. Acelerado. A aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido. Pode ser ambas positivas, ambas a favor do referencial, ou ambas negativas, ambas contra o referencial. Mas no acelerado, elas têm o mesmo sentido. Uma é positiva, outra positiva. Uma é negativa, outra negativa. E o retardado, tá? Eu tô falando daqui, tá? A não ser que a carapuça serviu, né? Fazer o quê? É quando a velocidade e a aceleração estão em sentidos contrários, tá? Então, uma tem sinal positivo, a outra negativo. Ou essa tem negativo, essa aqui tem positivo. Sempre sinal contrário, tá? E elas vão ser positivo ou negativo em relação ao referencial S. Então, ele pode ser progressivo acelerado ou progressivo retardado. Pode ser retrógrado acelerado ou retrógrado retardado, tá? Aí você fala o retardado assim, mais intenso, para se alguém pega o bonde andando, pode achar que está xingando ele, né? As legendas, o S eu uso para espaço, o Sistema Internacional em metros. O tempo nós vamos medir em segundos, é coisinha básica de colegial, né? Ou de jardim de infância, né? V de velocidade, metros por segundo. A aceleração, metro segundo ao quadrado. A gravidade é uma aceleração, ou aceleração gravitacional, portanto, a mesma unidade aqui de cima, né? Beleza. H de altura. A altura não escreve com H, em inglês usa, né? Não lembro como pronunciar esse trem direito aqui, tá? Mas é com H lá, então a gente segue o mesmo padrão da língua inglesa para no mundo inteiro usar as mesmas letrinhas. E a letra A vai usar em outros lugares, aceleração, então deixa o H para altura, não cria caso. E se você tiver que estudar em livros de física de outros países, você vai no embalo, fica tudo mais fácil, ou pelo menos menos difícil. A gravidade na Terra, ela varia um pouquinho do lugar do planeta, tá? Porque a Terra, ela é um pouquinho mais gordinha do que alta, tá? Ela é mais baixinha, a baixinha é gordinha, mais gordinha do que alta ainda. Então, muda um pouco a gravidade de lugar para lugar, se deve à rotação do planeta. E normalmente a gente usa o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou 9,8, né? Um pouco mais de preguiça para largar aquele último valorzinho, né? Outra casa decimal, e oscila um pouquinho ali, então 9,8 funciona bem. Mas para não ficar sofrendo, tá? E diminuir um pouco mais o sofrimento, a gente arredonda para 10. Então, na maioria dos exercícios, nós vamos trabalhar com 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é um padrão de física. Para um futuro engenheiro, é bom você se acostumar psicologicamente a no dia a dia você trabalhar com 9,8, tá? Então lá no dia a dia no serviço, você não passar vergonha, você trabalha 9,8. Aqui, tá se formando ainda, né? Tá estudando, né? Então a gente trabalha com 10 para sofrer menos ali. Mas você fica esperto, depois de formado você só usa o 9,8, hein? Não vai passar vergonha. Aqui, 1 metro por segundo, você faz a transformaçãozinha ali, é 3,6 km por hora. Olha aqui, ó. Metro por segundo, você quer transformar para cá, multiplica por 3,6. Km por hora, para metros por segundo, você divide por 3,6, tá? E aqui tem os valores mais usados. Como usa direto, eu resolvi colocar uma tabelinha, tá? Então você tem aqui, ó,
1 metro por segundo é isso aqui, 5, 18, 10, aqui, ó. Você pega todos os números inteiros aqui, quando você multiplica por 3,6, com múltiplo de 5 vai dar todo número inteiro aqui desse outro lado. E aqui são os que mais são usados em física. Tanto que você começa a trabalhar demais que você acaba até decorando, tá? Para vocês não vai usar muito, né? Mas para colegial usa, então eu deixei aqui também. Vai se algum aluno perdido de colegial tá assistindo essa aula, ele já aprende o que precisa para colegial e já vê um pouco mais também, tá? Quem sabe será um futuro engenheiro. Gráficos que descrevem o movimento, né? Então, como que nós vamos ver aqui os gráficos? Se eu faço um gráfico de espaço por tempo, tá? Eu vou ter, usando essa equação do sorvete aqui, é S igual a S0 mais VT, espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo está variando, esse cara é constante, esse aqui também vai ser constante. Olha, onde ele começa, se o tempo valer 0, qualquer coisa vezes 0, o espaço vai ser o S0. Então, sempre que começa aqui no S0, e o valor que bate aqui no meu gráfico, quando ele começa tudo do zero bonitinho, vai ser o quê? Vai ser o meu S0. Então, só de olhar aqui no gráfico, você viu que começou aqui do zero todo mundo, que na maioria dos gráficos é assim, tá? Então, você já olha ali, fica esperto com isso. Ah, esse aqui é o S0. E como que eu descubro a velocidade num gráfico desse? Você pega aqui dois pontinhos, um ponto aqui e um ponto aqui, que eu estou marcando com o mouse, né? Se você estiver assistindo essa aula do celular, você vai ficar muito ruim você enxergar isso aqui, né? Melhor você assistir do computador, criatura. Então, o que nós temos aqui, ó, o ΔT, eu vou pegar aqui essa variação do tempo daqui para cá, olha aqui os valores que vão bater aqui embaixo, e o ΔS, segue aqui os valores, esse intervalo aqui, tá? Que vai ser meu ΔS. O que é velocidade? ΔS por ΔT. Aí você calcula ela. Se a minha velocidade for positiva, maior que zero, positivo, né? O meu gráfico vai ficar aqui, ó, crescente. Se a minha velocidade for igual a zero, o tempo passa, o espaço não muda, né? Velocidade zero, né? Então, ele fica uma reta assim. Se a minha velocidade for negativa, velocidade menor que zero, que é negativa menor que zero, né? Então, você já sabe disso, né? Estou falando aqui só por falar, né? Então, ela vai ter um gráfico decrescente. Ah, ele vai ficar desse jeito aqui. Então, só de você olhar a cara do gráfico, você já vai saber se a velocidade é zero, se ela é positiva ou negativa. Só de você olhar esse desenho aqui, se você lembrar disso que eu estou falando. Tá? Ah, beleza. E de velocidade por tempo? É a mesma lorota. Aqui, ó. V igual a V0 mais AT, só muda esse negócio aqui da fórmula, o mesmo jeitinho. É a função de primeiro grau, vai dar uma reta na paz aqui, ó. Se a aceleração for zero, é isso aqui. Se a aceleração for positiva, aqui, ó, crescente. Se for negativa, decrescente. Ah, tá. E aqui, ó, pega dois pontinhos, tá? Que vai ser o ΔV por ΔT, né? Ó, o ΔV você segue o pontinho aqui, aqui, ó, ΔV tira o valor. ΔT é a mesma coisa aqui embaixo. Fiz tudo torto aqui, né? Aqui, tudo baixo. Pega a diferença de tempo aqui. Esse é o ΔT. Aceleração ΔV por ΔT, que a gente viu antes, pronto, acabou. Você tira tudo aqui. Beleza. E esses outros gráficos aqui? Vamos ver primeiro de baixo. Velocidade, metros por segundo. E aqui eu tenho o tempo. Se eu fizer um gráfico, ó, desse jeito, velocidade por tempo, eu vou ter isso aqui, ó. A área disso aqui, tá? A variação, ela é numericamente igual ao espaço percorrido. Então, eu posso escrever que ΔS é numericamente igual à área. Seria bom se tivesse um Nzinho aqui em cima do igual, só que eu não achei isso na hora de trabalhar, de montar isso aqui, tá? Então, ΔS numericamente igual à área, tá? Pode dar uma reta subindo, pode dar uma curva, o que for, se o gráfico der desse jeito. Por quê? Metros por segundo, que é a unidade aqui, vezes segundo, vai dar em metros, né? O metro por segundo corta com o segundo multiplicando aqui de baixo e o resultado vai dar numericamente igual em metros. Então, essa área vai dar um valor numérico em metros, porque é de um gráfico, né? Então, aí dá certo. E você usa essa ideia em outros lugares. Por exemplo, se fosse um gráfico de tempo por corrente elétrica, o ampere é coulomb por segundo. Aí você multiplica por segundo aqui de baixo e dá em coulombs. Então, a carga é numericamente igual à área. Então, você usa essa parte aqui na física, em cinemática, e usa de novo em corrente elétrica lá. O que mais que nós temos aqui? Esse outro gráfico, espaço por tempo. Mas quando esse negócio aqui dá uma curva, é porque eu tenho aceleração, tá? Se eu não tenho aceleração, vai dar uma reta. Se eu tenho aceleração, dá uma curva, tá? E acontece o que com essa aceleração? Se a aceleração for positiva, a curva dá desse jeito aqui, ó.
Tá? Então dá uma parábola virada aqui com a concavidade para cima. Se a curva der desse jeito, é porque a minha aceleração é negativa e é uma parábola com a concavidade para baixo. Eu usei o PowerPoint para desenhar isso, essa parábola assim não ficou assim muito parabólica, tá? É o que deu para fazer aqui no desenho. Ainda ficou melhor do que o do formulário esse caso, tá? Então, alguém tem alguma pergunta? Vou perguntar para o vídeo aí. Próximo. Queda livre e lançamentos. Então, vamos ver aqui. Queda livre, né, que é o mais fácil. Vamos começar ali na partezinha de baixo. Então, tá um corpo, ele simplesmente cai. Tá? Por que a gente fala queda livre? Porque a gente vai ignorar, nós vamos desprezar, todo desprezo, a resistência do ar. Então, a gente vai considerar que o corpo não está sob resistência do ar. Dependendo do formato do corpo, tá? Você vai ter uma massa, a resistência do ar, ela pode ser desprezível, não vai alterar muito na resposta. Você tem um corpo ali com uma massa boa ali para vencer legal essa força, com uma geometria tal, assim, bem polido, né? Você vai ter um atrito desprezível, dependendo de até que velocidade você atinja. Então dá para considerar, você descarta ele, que a vida fica mais fácil aqui. Por enquanto, para você começar a aprender, tá bom. Em outras matérias você leva isso em consideração. E lá de mecânica dos fluidos, você pode calcular o arrasto de superfície, o arrasto de pressão, tá? Que você trabalha com o corpo nessa situação, com os dados da geometria do corpo. Lá você começa a entrar em consideração para situações mais comuns, ou seja, com velocidade constante. Aí se a velocidade for variável, aí você vai num nível mais profundo de mecânica dos fluidos. Pelo menos nada que eu tenha dado aula desse nível, com uma situação com maior profundidade ainda. Lá é regime permanente, velocidade constante, você começa assim, depois piora. Então aqui, se eu coloco o meu referencial bonitinho aqui desse jeito, e eu coloco o corpo saindo do início dele, eu coloco o quê? Espaço S0 igual a zero. É o mais fácil, né? Nessas condições ficou assim. Velocidade inicial dele é zero, né? Ele não foi jogado para baixo, ele só caiu. Então, isso também é importante na queda livre, que eu não tinha falado antes, tá? Então, quando o corpo simplesmente queda livre, você só soltou. Você solta ele, caiu, pronto, né? Acho que não vou soltar nada aqui para não ter nenhum desastre. Aqui, eu resolvi colocar o referencial para baixo, então a minha aceleração vai ser simplesmente a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Como está no sentido referencial, ele entra com valor positivo. Se eu coloco o referencial começando aqui de baixo e subindo, ele vai começar de uma altura h, que eu vou ter que levar em consideração aqui no S0, e a minha aceleração vai estar negativa, porque ela vai estar contra o referencial, então você vai ter que mandar um menos 10 aqui, tá? Lançamento vertical. Aqui eu coloquei o referencial de baixo subindo, então a minha aceleração é negativa, tá? Contra o meu referencial, tá? Ele não vai ter nenhum foguete, nada adicionando aceleração nele, então a aceleração é simplesmente a gravidade, tá? Foi só um lançamento, você jogou, ele não está voando por conta própria. A altura máxima que ele vai chegar, tá? Quando ele chegar lá, a velocidade no componente y, tá? Meu xy aqui, então meu componente y vai ser zero. Ele sobe, 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 parou, depois ele começa a cair de novo, tá? Deixa eu ver se eu jogo alguma coisa aqui ou não, tá? Na minha calculadora. Você joga ela, tá? A velocidade caiu, né? Então, a velocidade dela, ela chega aqui, parou, depois ela cai, tá? Duvida, joga alguma coisa. No celular, isso é muito caro fazer isso. Deixa eu ver se a calculadora continua funcionando. Tá, ela continua funcionando. Tá? Não tive um prejuízo com isso. Lançamento horizontal, tá? Então, nós vamos pegar um corpo e jogar horizontalmente. Por exemplo, um avião, ele está vindo aqui, ele solta uma bomba. A bomba vai descendo aqui, vai caindo, só que o avião segue com velocidade constante aqui, ó. E ele vê a bomba caindo lá embaixo e fotografa a bomba para ver se atingiu o alvo. Você tem que soltar uma distância antes do alvo, que ele vai ter que saber a velocidade do avião, a altura, que os caras calculam tudo antes e dá a orientação para o piloto, ó, faz isso aqui desse jeito, tá? Então, mas se tiver algum problema no meio do caminho, eles podem talvez dar uma tabelinha para o piloto ali, né? Instruem o piloto antes, né? Para se tiver que fazer alguma alteração, ele poder programar isso, mas ele recebe o projetinho ali antes, né? E o piloto é um cara estudado, né? Ele pode estudar isso aqui, né? Saber o que fazer, né? Inclusive os pilotos precisam estudar física, né? Para
a chance de sobrevivência dele aumenta, tá? Essas coisas aqui eles vão ter que saber. E aí o seguinte, tá? O avião segue e a bomba vai, tá? Aí ele fotografa a bomba, que é a mesma velocidade. Então ele vai ter uma velocidade no x constante, o avião e a bomba, que por inércia continua, tá? Até chegar aqui embaixo. Por exemplo, o avião que soltou a bomba atômica em Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, pilotado por Paul Tibbets, o nome do avião era Enola Gay, que era o nome da mãe do piloto. Ele jogou a bomba, ele estava voando a 9 km de altura, tá? O Everest está a 8 km acima do nível do mar. Ele soltou a bomba e ele recebeu a orientação, ó, solta a bomba e faz um retorno aí de 180 graus e vaza, tá? O cogumelo da explosão chegou a 12 km de altura. O avião voava a 9, tá? Então, se ele soltasse a bomba e fosse acompanhando ali para ver se atingiu o alvo, ele tinha morrido, tá? A ordem dele era fazer aquilo ali, ele obedeceu a ordem corretamente e o piloto do avião sobreviveu, tá? O que nós temos depois? Tá? Aqui, né, ainda, né? Aceleração contra o referencial negativo, altura h inicial, tá? Posição inicial. E no y você vai ter aceleração. Essa aceleração aqui é só no componente y. Eu poderia ter colocado um yzinho aqui embaixo, esqueci, tá? E a velocidade no x ela é constante e a velocidade no y é variável. Lançamento oblíquo. Olha aqui, você vai ter uma velocidade inicial com ângulo θ. A velocidade no componente x eu vou calcular como o quê? Velocidade cosseno de θ. E ela vai ser constante ao longo do trajeto. Ó, constante aqui, tá? Só que no y vai ter alteração. Então a velocidade do componente y é v seno θ, tá? Só que ela vai alterando até chegar no valor mínimo de 0 aqui e você vai ter esse valor aqui, tá? Esse componente ele vai ser 0 no alto da trajetória, tá? Eu acho que eu não vou jogar nada aqui não agora. Tá? Para você poder... Depois você vai ficar jogando alguma coisa para visualizar isso. Essa parábola está muito mal desenhada, mas é o que deu para fazer aqui no PowerPoint, ainda mais na época, que também é um arco de parábola, só a metade da parábola. Aqui também é um arco de parábola, que a parábola vai para o infinito e vem do infinito, então não dá para desenhar ela inteira, né? Bem, o valor em cada ponto da velocidade, você vai poder pegar o Vx em cada ponto, nesse caso é variável também, e o Vy em cada ponto também, aí você acha a velocidade aqui, pode trabalhar com os módulos dessa maneira, se for necessário. Alguns dados interessantes. Tempo de subida é igual ao de descida para lançamento vertical e oblíquo. Então, quando ele chega aqui no topo, ele chegou na metade do tempo. Quando ele cai aqui no chão, já foi o tempo completo. E você tira esses dados para calcular. Aqui também, olha, ele subiu metade do tempo, desceu outra parte do tempo. Tá? Se tivermos algum, de acordo com os exemplos que nós vamos trabalhar, você vai usar isso. De onde nascem as fórmulas? Muitas vezes em física parece que as fórmulas são invocadas das profundezas do inferno. Então, nem todas. Fórmulas como V igual a ΔS por ΔT é a própria definição de conceito de velocidade, que é intervalo de espaço percorrido por intervalo de tempo. O mesmo vale para a aceleração, tá? Que é ΔV por ΔT, já que a aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo. Essas duas fórmulas podem ser escritas de forma mais elegante, com uma pequena manipulação, e isto é o mais simples. Não reclamem. Isso é matéria do jardim de infância. Tá? Então vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Velocidade ΔS por ΔT. Quem que é o ΔS? Ó, espaço final menos espaço inicial. Lembra que nós vimos antes SF por SI? Aqui fica mais fácil trabalhar só por espaço e o espaço inicial, que é quando o tempo é 0. Tá? Então, quando eu começo a marcar o tempo, é o meu S0. E quando eu comecei a marcar o tempo, é quando eu começo a marcar do início. Né? Então, mata esse cara aqui. Esse cara vai ser 0, já mata ele. Toda a violência que a física tem direito. Passa o Tzinho multiplicando para cá e você vai ter isso aqui. Agora você pega esse S0, manda um bicudo nele, ele chega aqui chorando do outro lado da igualdade, né? Com o sinal trocado, né? De tanta porrada que ele levou. Aí você vai ter S igual a S0 mais VT. Reescreve de um jeito mais bonitinho, né? S igual a S0 mais VT. Pronto, isso aqui, ó. Qualquer tonto consegue perceber isso aqui, tá? Com algum esforço, até você, tá? Então tem isso aqui. Depois nós temos o quê? Nós temos a aceleração, a mesma coisa, ΔV por ΔT, V menos V0, T menos T0, começa do zero, mata ele, tá? Com todo o sangue, a violência que a física costuma usar, né? A física é violenta mesmo,
Tá? A realidade é essa, sem frescurinha, tá? Seja homem, encare os fatos. Pega esse aqui, ó, T aqui, mete o bicudo nele, com toda a violência que é própria da física, ele chega aqui multiplicando, tá? Não tem ele querer, você manda o bicudo nele mesmo. Esse cara aqui vai passar para o outro lado, na porrada, chega ali com o sinal trocado, todo amassado, chorando, V igual V0 mais AT. Aqui, ó, V igual V0 mais AT, tá? Então, para de ficar rindo aí e presta atenção na aula, tá? Entendeu? Só isso, tá? Eu sei que você vai reclamar que isso aqui é uma ofensa para o seu intelecto superior, uma coisa tão fácil assim, né? Mas só para ficar gravado, para você não esquecer, né? Aqui, a fórmula de Torricelli. Então, se você lembra das aulas de tópicos de física, tá? Eu copiei e colei o slide, tá igualzinho, né? Só um erro de digitação, ficou meio esquisito aqui, que eu consertei lá e eu acho que eu consertei aqui também, né? Então, vamos lá. Um aluno de Galileu Galilei, chamado Evangelista Torricelli, criou uma fórmula que é um excelente atalho. Quando pegamos a fórmula S igual a S0 mais V0, T mais meio de T ao quadrado, ou sorvetão, né? E substituímos o tempo da fórmula V igual V0 mais AT, tá? Teremos a fórmula de Torricelli, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Daí nasce a pedra sem graça, porque o Torricelli sempre chega atrasado, porque ele nunca tem tempo, a pedra sem graça, mas a fórmula é muito boa, tá? Eu já falei ela um pouco antes também, né? E se você tiver alguma dificuldade para entender essas letrinhas todas, você pode assistir o vídeo do professor Pachecão, tá? Tem uma lá que ele é entrevistado no programa do Jô Soares. Ele conta um monte de historinha aqui para o aluno decorar isso melhor, né? Ele coloca lá DVT, né? Deus vê tudo. Aí depois vê assim, Deus, o diabo vê também. Ele coloca lá, Deus vê tudo, mas o diabo vê também, mas meio atrapalhado. Ele faz umas coisinhas ali para brincar, né? Pega a forma do vovô ator também, né? Trabalha aqui, se ouvir a avó atrás do toco, né? Tem uns negócios assim. Mas aquilo é para criança, tá? Você tá na universidade, toma vergonha na tua cara e aprende a usar essas letrinhas direito aqui, né? E aqueles triângulozinhos para calcular isso aqui, ó, isso é coisa de jardim de infância. Me ensinaram aquilo na oitava série, que hoje é nono ano, e depois a gente chegou no primeiro colegial e aquilo ali já tinha virado coisa de criança, lá no primeiro colegial, estava inaceitável, né? Você vier com conversinha de triângulo aqui, você pega o seu triângulo e coisas que não é apropriado para o ouvido de criança, né? Então, você já está grandão, né? Adulto, sem frescura, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos ali, ó. Vai pegar o ΔT, isola o ΔT aqui, né? Como você vai aqui, ó? Você passa o V0 para o outro lado, depois você passa o A dividindo todo mundo, separa aqui a galera, tá desse jeito. Separou, ajeitou o seu ΔT, você vai enfiar ele na fórmula aqui, tá? Então, você pega aqui o ΔT, traz ele para cá e ele para cá. Olha aqui, ó, já enfiado aqui dentro, né? Tudo socado aqui dentro dos parênteses, tá? Tudo desse jeito aqui. O que você vai fazer agora? Você vai mexer mais, acabar de fazer o processo aqui, né? Então, por enquanto, essa parte aqui não mexe nada. Aqui, está ao quadrado. Você enfiou aqui o negócio tudo ao quadrado, você vai ter que desenvolver isso aqui. Daí o processo dá isso aqui, tá? Você não sabe fazer isso, você pega os livrinhos de matemática fundamental e boa sorte. Então, tá aqui tudo arrumadinho, ó, tudo ao quadrado, o primeiro tudo ao quadrado, vai multiplicar por esse, aí depois vai multiplicar esse aqui por esse aqui, depois por ele mesmo, aí junta os dois aqui, desse jeito, tá? Essa coisa feia toda aqui. Aí você vai pegar esse cara e vai multiplicar aqui dentro para cada um, tá? E esse aqui também vai para cada um. Aí dá essa coisa feia da peste aqui. O que você faz com isso? Ó, você vai ver que esse aqui, ó, é menos esse. Você faz o quê? Ele se tornou inútil. Você faz coisa inútil, manda para o inferno, que lá é o lugar de coisa inútil. Moral da história, não seja inútil, tá? Então, vamos aqui. Aí você vai fazer o quê? Ó, tem A, 2A aqui para todo mundo. Você pode fazer o quê? Você multiplica todos os termos por 2A. Aí você fica aqui 2A, aqui fica 2A. Esse aqui, o 2 fica e o A corta. O 2A corta, fica só esse cara e esse outro aqui também. O que você tem aqui? Ó? Você tem esse cara e esse outro aqui. Você simplifica essas coisas feias, fica menos feio. Seja um feio bem arrumado, né? Aí, ou seja, ela ficou mais simpática. Tá? Depois aqui, você vai jogar esse cara aqui, vai mudar de sinal, só reescreve diferente. Olha que bonitinho. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Que nem nós vimos lá em tópicos de física. Matar sua saudade disso aqui. Olha, é chato esse processo? É.
você vai ter que fazer isso aqui conta? Não vai ser muito exigido, não vai ser exigido de você, acho que pelo menos eu não exigiria, né? Tá? Então, esse aqui é o processo assim que nasceu a fórmula do Torricelli. É lógico que na época dele ali, esses sinais aqui estavam inventando ainda, né? Demorando isso aqui o processo, era mais... Ele deve ter feito isso aqui de um jeito mais bruto, né? Mais difícil, mas você vê um único slide aí. Ah, você viu o Torricelli? Agora você vai ver o Bhaskara, tá? E na época que o Bhaskara fez isso, não tinha esse negócio de você escrever assim desse jeito. Era mais tenso o negócio, era mais difícil. Você vai ver como nasceu a fórmula do Bhaskara, só que mais simplificado, tá? Então, isso aqui às vezes parece que foi invocado o inferno, então você vai ver esse ritual de necromancia aqui no processo. Olha lá. O indiano, matemático, astrônomo e astrólogo também, né? Bhaskaracharia, tá? Ó, dessa época da Idade Média, e encontrou-se, lá da Índia, tá? Encontrou um sistema de soluções para a equação de segundo grau que hoje nós escrevemos desse jeito, tá? Ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Na época do Galileu, isso aqui, o et, era et, né? Et, né? E, tá? Do et, do e qual em 4, tá? Sei lá como era em latim, tá? Mas o et foi abreviando, saiu o e e saiu o finalzinho do t. Aí sobrou o finalzinho de mais, nasceu desse jeito, tá? Na época do Bhaskara não se escrevia assim ainda, sei lá como que saía esse negócio. Tá? Então, a equação de segundo grau, que está presente em toda a matemática. Uma forma moderna de entender o trabalho que ele fez é esta. É preciso ser mágico e saber tirar o coelho da cartola. Não é que você vai tirar o coelho da cartola. Então é o seguinte, você tem a equação de segundo grau. Se ela é segundo grau, é porque o A é diferente de zero, né? Então, se não for assim, não sai o Bhaskara. Então, isso aqui é uma base importante para poder. Porque é o seguinte, você vai pegar todo mundo aqui e vai dividir por A. Se o A for igual a zero, você vai ter que dividir por zero. Não pode, a matemática não deixa. É um sacrilégio para a matemática dividir por zero, tá? Porque daria um valor infinito. Infinito não é número, tá? Então, no limite, ele chegaria perto do infinito e ia dar uns problemas aí que não pode, tá? Depois você vai entender melhor nas suas aulas de cálculo diferencial integral. Então, o que nós temos aqui, né? Dividiu todo mundo por A, sumiu o A daqui e ficou aqui. E aí você vai começar a tirar coelho da cartola, né? Então, você pegar e multiplicar em cima e embaixo por 2, você fica com isso aqui. Pega esse cara e traz para esse outro lado aqui. Por quê? Porque sim, tá? Tem um pouco de fé aí. Aí, depois que eu fiz isso, você vai tirar mais um coelho da cartola. Você vai ter que completar uns quadrados aqui, que você sabe que você vai ter que mexer com isso. Você vai, ó, é mágica, tá? Tem um pouquinho de ilusionismo aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai somar isso aqui, mas vai somar do outro lado para preservar a igualdade. Isso a matemática deixa. E aí você vai usar essa regrinha, essa proporção aqui, tá? Que foi tirada da cartola também. E você vai trocar, ó, desse jeito aqui, esse lado que você vai aprontar esse negócio aqui. E você vai fazer isso, vai virar isso aqui, tá? Então, você vai pegar todo esse bicho feio aqui, seguindo essa regrinha matemática, tirar da cartola ou invocado do inferno, pouco tanto faz aqui, e vai sair esse negócio desse jeito, tá? Aqui não mexeu nada por enquanto. Você vai pegar esse cartão ao quadrado e vai mandar ele, vai chegar uma raiz do outro lado, e aí vai aparecer um mais ou menos. Porque se você eleva ao quadrado um número positivo, dá positivo. Eleva ao quadrado negativo, menos vezes menos, vai dar mais, então dá positivo. Então eu não sei se deu negativo ou positivo aqui. Isso tem a ver com a parábola. Você pode ter, ela faz aquela curva aqui, né? Então um lado do outro, tem um valor pode ter dois correspondentes ali. Então, e um pode ser positivo ou negativo, dependendo do jeito ali que sair, tá? E essa álgebra aqui te dá o que você precisa, tá? Então, você jogou ele ao quadrado, sai essa raiz quadrada aqui. E aí você vai pegar esse cara e vai passar para o outro lado depois. Ah, beleza, ficou isso aqui, tá? Dessa bagunça aqui, ó, tem um A ao quadrado, tem 4. Ah, raiz de 4 é 2. Raiz de A ao quadrado é só A. Então sai aqui para fora da raiz. Ah, tá a mesma base desse cara, ótimo. Então eu coloco a mesma base para todo mundo. Eu só mudei aqui, ó, trouxe o B ao quadrado para frente e eu joguei essa galera aqui para trás. Olha, o Bhaskara. Aham, aqui a resposta você aprendeu. E tem aquele negócio do delta aqui dentro, mas isso aqui é coisa para criancinha, tá? Então, delta que é igual a raiz de delta. Não, você já põe isso aqui. O delta, em física, a gente usa muito para variação. Então, você não dá chance para o erro, né? Você usa direto isso aqui, a fórmula fica um pouquinho maior. Mas você vai ver tanta fórmula grande na tua vida aqui, né? Então, que
Para que ficar choramingando por delta aqui? Larga de frescura e já põe logo esse negócio aqui, tá? Então, você tem aqui a fórmula de Bhaskara. Ah, você tem que saber essa dedução? Não, tá? Você não vai ter exercício, porque você tem que deduzir isso aqui tudo de novo, absurdo. Mas, ó, por curiosidade, você vê onde que foi o caminho. E mostraram isso no primeiro semestre que eu entrei na universidade, a do Torricelli e do Bhaskara, lá numa aula que eu tive lá de física zero, não, de pré-cálculo, para mostrar uns negócios ali. Eu peguei os papéis que eu tinha anotado lá de 1999, do século passado, eu montei essa aulinha aqui para aula, tá? Olha, é assim que sai. Os caras prepararam isso lá para mim, lá na UFSCar, em 1999, deve ter sido em março, tá? Ou seja, estamos em março agora, né? Faz um tempo, né? 1999 para 2001, né? Você nem tinha nascido, né, criatura? Então vamos aqui. Agora nós vamos ver uma coisa assim, mais própria de faculdade mesmo, né? Função derivada, né? Função derivada integral. O que é isso? Você deve ter visto função lá no primeiro colegial e não aprendeu bosta nenhuma sobre isso, provavelmente, né? Eu fui entender melhor função quando eu fui ver isso aqui lá na faculdade. Ah, agora faz mais sentido esse negócio de função. Porque vem com aquele negócio de injetora, sobrejetora, bijetora, o raio que o parta a jetora, né? Aquilo ali você não vai usar aqui não, tá? O que interessa é o basicão mesmo de função, que você vai aprender a trabalhar com isso. Então, primeiro, o salário M de um vendedor de carros é função de um valor básico B e uma proporção P do valor vendido V. Então, o valor que ele vendeu, V, ele vai ter uma proporção P. De forma que o salário, em função do valor que ele vendeu, tá? É uma função do valor que ele vendeu, que é o quê? O básico mais a proporção do valor que ele vendeu. Então, isso aqui é uma função. Ah, legal. Já viu aqueles professores de matemática fazendo aquelas continhas? De que, olha, se chega lá o pai pro filho, olha, a sua mesada vai depender das suas notas. Aí ele pega as notas lá, multiplica por uns valores e dá lá o valor final da mesada dele. Isso aí é o quê? É uma função. Ah, entendeu? Tá? Se você aprendeu isso, beleza, tá fácil, tá dando risada aí, né? Se você não aprendeu, você tá tirando atrás agora. Tal como o espaço S e a velocidade V são funções do tempo, naquelas equações que você viu antes ali, né? Podendo ser escrito como S em função de T e V em função de T. Quando eu coloco os parênteses desse jeito aqui do lado encostado, não é que está multiplicando não, tá? Aqui nesse caso específico é porque é função dele. Ah, e como você vai saber isso? Ficando esperto. O único jeito é esse, tá? Então chora um pouquinho aí, larga de... encara os fatos e vamos seguir a vida. A maior invenção matemática do segundo milênio foi o cálculo diferencial integral, desenvolvido paralelamente pelo inglês Isaac Newton e pelo francês Gottfried Wilhelm Leibniz. Lembra do Leibniz, tá? Isso aqui não precisa lembrar disso não. Que passaram o resto da vida brigando pela autoria do cálculo. Depois da morte dos dois, a briga acabou, tá? Então é isso aí. Eu contei um pouco mais de historinha lá na matéria passada. Uma função pode ser a função derivada de outra função, tal como se você integra a derivada, retorna a função original. Derivada e integral são operações matemáticas realizadas sobre funções. Ah, legal. O pessoal também chama a integral de antiderivada, porque ela é o trabalho contrário da derivada. Você vai ter que entender isso aí, tá? Então vamos ver uma função bonitinha aqui de enésimo grau, qualquer grau que você queira, né? Pega a função f de x, tá? Onde a igual a x elevado a n, a variável é x, e o a e o n e o mais b aqui é qualquer valor numérico que tenha na função, tá? E se eu quiser derivar ela, qual que é a regra? Eu vou derivar o f de x. Olha aqui, ó, df por dx. Eu posso escrever como f' ou f pontinho. Tá? Na derivada você começa vendo isso. Depois você vê por uma forma mais adulta, para física e engenharia, é df dx. Tá? E manda o df dx. Tá? Esse d é um operador matemático, porque assim eu posso manipular melhor esses carinhas aqui, conforme a gente vai usar muito mais na física e na física e na engenharia, você trabalha mais com isso. Tá? Então você começa a ver para a criancinha, põe um apóstrofo, que é aquela vírgulazinha aqui em cima, aquele risco em cima, ou põe um pontinho. Aí você deriva de novo, 2 apóstrofo ou 2 pontinhos.
Quer fazer uma derivada da derivada, derivada, derivada. Põe 3 pontinhos aqui em cima. Matemático gosta dessas nomenclaturas, mas para física e engenharia não usa muito não. Então você usa aqui para um engenheiro ou físico mais adulto, é DFTT. Tá? E aí você vai ter umas certas semelhanças com aquelas funções lá de espaço e velocidade que a gente vai mostrar no próximo slide. Então eu pego essa função aqui, tá? Esse operador matemático, eu não posso cortar D com D aqui, tá? Que é um operador matemático, ele age sobre essa função, tá? Tal como parênteses aqui é indicativo que é uma função depende do x, né? Por isso que em função de x. E eu vou derivar isso aqui, ó. Essa é a regrinha do tombo. Eu vou dar um tombo aqui no n, ele caiu para cá. Ah, tá. É aí que vai ter menos 1 para ele em cima. E quando o valor é constante, a variação... Tem algum x variando? Não. Então, qual que é a variação do x no negócio que não depende do x? É zero. Tá? Então, sumiu. Ou você vê um mais zero invisível aqui que só os inteligentes conseguem ver. Pronto, é assim que funciona. Rapaz, essa aula está demorando muito já. E se eu tiver que fazer integral? É o contrário. Tá? Se o n aqui caiu, eu tenho que colocar um valor tal que quando o n cair aqui, vai sumir com o de baixo. Então eu coloco n mais 1. Ah, tá. E esse cara aqui tem que seguir uma regra tal que se eu derivar ele vai estar sumindo aqui. Aí aparece uma constante que era o contrário. É o contrário do processo. Então você grava, decora essa coisinha feia da peste aqui, tá? Quando eu tenho aqui, ó, eu tinha o b, né? É como se eu enxergasse um vezes x elevado a zero, tá? Qualquer coisa elevada a zero é 1, aí eu posso colocar desse jeitinho aqui, né? Ele aparece um x multiplicando o seu b aqui e vai aparecer uma constante vinda do além. Fantasmagoricamente ela aparece ali. Esse símbolo da integral é um S estilizado, assim, esticado. Isso aqui foi o Leibniz que inventou esse desenho aqui. Então, uma letrinha nova para atormentar a sua vida. E o seguinte, se eu derivo essa fórmula do sorvetão, eu chego na velocidade. E se eu integro a velocidade, eu chego no sorvetão. Olha a constante que aparece sobrenatural aqui. Ah, legal. E o VT, não tinha o T aqui, aí aparece o T. O 1, eu vou somar mais 1 e dividir por n mais 1. Ah, aparece o quadrado aqui e o meio aqui debaixo dessa fórmula. Ah, é daqui que aparece meio ordinário. Você sempre ficava lá esquecendo ou tropeçando ele, né? Tá aqui, ó, o meio. Você pegar tudo e dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá? Você sabia disso, né? Se não sabia, finge que sabia aí, tá? Para não passar vergonha, tá? Então, é isso aí. Então, vamos ver com mais cuidado aqui, né? Derivada integral das funções horárias. Ao trabalharmos com as funções horárias, ST, V de t e aceleração do t, né? Então, função horária do espaço, função horária da velocidade, função horária da aceleração. Horário porque depende do tempo, né? A gente normalmente trabalha em segundos, mas vai ficar ridículo, né? Função secundária, tá? Então, deixa quieto assim, tá? Ao trabalharmos com as funções horárias, podemos ir de uma para a outra derivando ou integrando. A função S de t, tá? Espaço, função tempo, ao ser derivada no tempo, temos v em função de t, que derivada no tempo novamente dá aceleração em função do t, valendo o contrário na integração pelo tempo de a de t para v de t e depois s de t, que é esse desenho que está aqui embaixo, né? Então, aqui que nós temos esse diagrama, tá? Nós temos o S, se você deriva, vem para cá, ó, derivando. Deriva, vem para cá. A integrar, para cá e para cá de novo. Ah, duvida? Vamos ver. O que é velocidade em função do tempo? Vai ser a derivada do espaço em função de tempo. Lembra aquela formulinha V, delta S por delta T? Ah, você está enxergando um delta aqui. Olha, começa a ver esse D como um delta. Quando eu tenho uma variação de tempo infinitesimal, tá, eu uso a derivada. Tá? E eu tenho, em vez do delta, eu uso o Dzinho minúsculo. É parecido com D, né? D o delta, em grego, tem som de D, né? Então, você usa essa mesma letrinha aqui. Fica melhor. Eu posso pegar esse cara e passar multiplicando para cá, vira todo mundo, fica desse jeito. Mas não fala que você fala baixinho que você passou multiplicando, que matemático não gosta disso, tá? Tá? Tem uns detalhes aqui no processo, mas até a formulação de explicar o porquê das coisas, você tem que fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? O matemático vai fazer cara feia você falar que você passou multiplicando. Mas para física e engenharia você pode mandar ver que não dá nada não. Aí você vai integrar todo mundo, tá? Olha, integrou todo mundo. Qual que é a integral
da variação infinitesimal? É a coisa em si, né? Pronto, acabou. E aqui você vai ter que fazer o processo direitinho da integração da velocidade em função do tempo. Aí precisa fazer a continha, tá? Seguir a regra de integral. Aqui é a mesma coisa. Ó, a aceleração é a derivada da velocidade por tempo. Ó, o ΔV por ΔT, né? Passa multiplicando, fala baixinho para matemático não ouvir. Você vai ter isso aqui. Integra todo mundo e você vai ter essa relação, tá? Então, ó, a derivada, você lembra. V ΔS por ΔT, beleza. Mas para integral, você tem que fazer esse raciocínio e gravar isso aqui novo, tá? Então, você usa aqui. Aqui, ó. ΔV por ΔT. Então, dV dt, né? Então, para variações infinitesimais, você pode se transformar assim. Mas para integrar ao contrário, você tem que lembrar aqui, e é esse processinho que nasceu isso, tá? Então, é assim que isso foi invocado do inferno, foi esse processinho aqui, que foi um ritual mais curto de invocação, tá? Dessas coisinhas malignas aqui. Valor médio e valor instantâneo. Ó, já tinha dado uns spoilers sobre esse slide. A velocidade média é definida como V ΔS por ΔT, porque é a distância percorrida por um intervalo de tempo. Mas se o intervalo de tempo fosse tão pequeno que tendesse a zero, ou seja, se o tempo estiver no limite de zero, então teremos a velocidade instantânea, dada pela fórmula V de t é igual a V0 mais AT. Então essa fórmula trabalha com o valor instantâneo. Legal, é uma boa diferença, porque eu vou usar essa ou não essa. Aqui eu tenho o valor do tempo naquele instante específico. Então aqui eu posso trabalhar com isso aqui, fica melhor nesse caso. O mesmo vale para aceleração. Então, mesmo vale para aceleração. A aceleração instantânea, tá? Esquece. O uso da derivada não é necessário para o nível das equações de movimento do colegial. Para o nível universitário, sim. Tá? Então você vai ter que aprender a usar isso aqui. Valor médio, ou valor médio, né? Vm, que é o valor médio, ΔS por ΔT. Aceleração, ΔV por ΔT. Beleza. Para trabalhar com o valor instantâneo, eu posso trabalhar nessa função. Mas pode ter uma aceleração em função do tempo? Sim. Tá? Então, a gente vai, quando eu tenho que vai, quando o sorvetão, você vai ter uns t ao cubo, a quarta, a quinta, você costuma ter uma aceleração em função do tempo também, tá? Que não vai ser mais um valor constante. Aí você pode trabalhar com ela, mas eu não coloquei nada aqui porque a coisa fica feia. É isso que eu queria dizer aqui. Tá? Então, vamos lá. A velocidade em função do tempo. Quando a velocidade média ela é o limite da velocidade média quando ΔT tende a zero, ou seja, o intervalo de tempo tende a zero, você vai trabalhar um infinitesimal do tempo, tá? É isso que a gente quer dizer aqui. Então, velocidade média de ΔS por ΔT, você vai fazer uns trabalhinhos aqui, né? Tá? Uns trabalhinhos de... não pode falar do que é, senão dá um processo, tá? Então, você vai ter ΔS por ΔT, tá? Você pode escrever o S apóstrofo aqui ou S pontinho que eu tinha falado antes, tá? A gente vai trabalhar com ds dt, tá? Para lembrar bem, frisar isso aqui e por vários outros processos fica mais fácil no contexto de física e engenharia. A aceleração em função do tempo também é o limite da aceleração média quando a variação do tempo tende a zero. Então, aqui a aceleração média ΔV por ΔT faz um processinho aqui bem complexo, um ritual de magia negra aí, que não pode falar com outras palavras, né? Que você chuta e vai dar isso aqui, ó. ΔV por dt, que vai ter esse negócio aqui desse jeito, tá? Então, próximo. Acabou a teoria. Não tem muita coisa de teoria para trabalhar, mas agora vamos para os exercícios ou os exemplos. Tudo bem, teoria e prática, os exemplos fazem parte da teoria. Então deixa quieto aí. Não vou cortar o vídeo. Precisa aprender a editar vídeo ainda. Tá? Mas estava pronto, tem que acelerar logo isso aqui, divulgar esse material e ver se o YouTube dá algum dinheiro. Exemplo 1.1, né? Então, nosso exemplo do capítulo 1, primeiro exemplo 1. Um móvel tem equação horária da velocidade v de t igual 6t ao quadrado menos 4t mais 3. Olha só, você trabalha quando você tem quem está multiplicando o tempo costuma ser aceleração numa fórmula dessa. E aqui você tem o v0. E esse cara aqui, a aceleração ela muda com o tempo. Não dá para mim trabalhar com uma fórmula dessa com aquele jeitinho de colegial, tá? Aquelas coisas lá para criança. Agora você vai ter que usar a derivada integral aqui, tá?
Um móvel tem equação horária da velocidade, então tem função de t, no Sistema Internacional de Unidades, ou só SI, né, de Sistema Internacional, como aparece em alguns exemplos. Então, isso aqui, ó, velocidade, tudo isso aqui, o valor final vai dar em metros por segundo, e esse t vai estar em segundos, tá? Sabe-se que no instante inicial a sua posição é 5 metros, tá? Então, meu S0 igual a 5 metros, beleza, tá? Ó, marca aqui já. Determine as equações horárias do espaço e da aceleração. Então, eu quero saber a equação horária do espaço, S de t, e da aceleração, A de t aqui, né? A equação horária da aceleração. Dados, ó, V em função de tempo é derivada do espaço em função do tempo, a aceleração é a derivada aqui. Ah, quem que é o espaço? A integral de V em dt, velocidade vai ser a integral de A em dt, e aqui as formulinhas de para qualquer função f de x, a derivada dela dá isso, e para aquela mesma função aqui, a integral dá esse bichinho feio aqui da peste, tá? Você tem que lembrar isso aqui e saber fazer essa conta. Isso aqui é derivada integral de polinômios, tá? Você vai ter outras fórmulas diferentes para as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, para logaritmos e logaritmos nepterianos, e um monte de outras fórmulas horrendas ali, que para o nosso caso a gente nem vai pôr a mão nisso, tá? Para nós aqui é só isso em mecânica da partícula. Então, o que nós temos? Ó, eu vou pegar essa função, escrevo ela aqui de novo, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar coisas que só os inteligentes conseguem ver. Tá vendo que tem um invisível aqui, ó? Tá o t sozinho porque está elevado a um invisível. Então, você põe um invisível que só os inteligentes conseguem ver, tá? Então, marca aqui. A aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Ó, ΔV por ΔT, para você lembrar. Quem que é a função v de t? Ah, coloca esse tiozinho aqui inteiro. Ah, você vai escrever assim? É feio mesmo, tá? Então, se acostuma com isso. Então, agora nós vamos fazer a regrinha de derivada. A regra do tom, derrubo 2 e menos 1 aqui. Então, 6 vezes 2, 2 menos 1 ali em cima. Beleza, a matemática diz que sim. Por que que é isso? Não sei, não quero saber, tem raiva quem sabe. Não é assunto da minha matéria, tá? Acredite, tenha fé e vamos seguir a vida. Aqui, o 4, segue a regrinha do tombo. Derruba esse cara e menos aqui em cima. Então, 4 vezes 1, 1 menos 1 aqui. A derivada de constante é 0. Morreu, sumiu, tá? Então, olha aqui, ó. Então, mais 0 aqui, só para você lembrar que ele desapareceu, tá? Porque vem sempre a criatura perguntando, e o 3? E o 3? Aqui, ó. Morreu. Derivada de constante é 0, isso aqui. O que nós vamos ter depois? Ó, vamos multiplicar aqui, ó. 6 vezes 2, 12. 2 menos 1, 1, né? E depois vai ficar invisível. Olha, 4 vezes 1, só 4, né? Volta a ficar invisível aqui esse 1. 1 menos 1 é 0. Qualquer coisa elevada a 0 vira 1. Ah, então tudo isso aqui vai virar 1 e vai ficar invisível aqui, tá? Então o marido chegou mais cedo em casa, o amante correu para baixo da cama, ficou invisível. O outro foi para dentro do armário, ficou invisível também, tá? Então você tem que ser o cara que vai conseguir ver isso aí para não ter coceira na testa depois, tá? Então, resposta, a aceleração em função do tempo, 12 vezes t menos 4. Tudo isso aqui está em que unidade? Tem que colocar um colchete aqui e marcar unidade. Ó, metros por segundo ao quadrado. Ou deixa o colchete e escreve SI, que está nas unidades do Sistema Internacional. Não pode esquecer de marcar qualquer unidade, porque é um monte de equaçãozinha, a gente esquece disso. Mas dá um espacinho ali e coloca entre colchete qualquer unidade para não esquecer. E aqui, vamos lá. Ó, eu queria descobrir a equação horária da aceleração, eu tinha velocidade, podia derivar e chegar nesse valor. Então eu tenho uma coisa, procura qualquer um caminho viável para chegar onde você precisa. Beleza, tá? Resolver isso aqui. E agora, eu tenho velocidade, foi dado. E eu quero saber a equação horária da posição aqui, ó, do espaço. Beleza, tá aqui. O que eu tenho? Se eu integrar esse cara, eu chego aqui. Olha aqui a minha formulinha. O espaço é a integral da velocidade. Então você tem que desconfiar que se você integrar esse carinha, você chega onde você precisa. Como você vai fazer isso? Usando o seu intelecto superior, tá? Então, seu intelecto superior aqui vai te permitir isso. Você vai ter que ver isso e pensar, tá? Não tem nenhuma regrinha mágica para isso. Então, vamos começar a fazer isso. Você vai ter que treinar muito, um monte de exemplo, fazer um monte de exercício
para ir ficando esperto com isso. Tá? Depois do treino melhora. Então pega essa função, traz ela para cá, tá? Não vai pensar em coisa feia, traz ela para cá. E você vai ter o quê? Você vai preparar ela. Então é o seguinte, ó, um invisível que só os inteligentes conseguem ver, você põe aqui. Mas nesse caso, você vai ter que ver mais coisa invisível, né? Então, você tem o carinha que se escondeu embaixo da cama e o cara que foi escondido no armário. Que, ó, tem 3 aqui e eu vou ter que perceber que tem um vezes t elevado a 0. Além do... Você chega, tem um cara em casa, tem lá a tua mulher fazendo pose, que tá tudo fingindo que tá tudo bem, né? E tem um cara embaixo da cama e outro no armário ainda, né? Então não é só um que tá ali. A situação tá feia mesmo pro seu lado. Você vai ter que enxergar esse cara aqui também. Você tem que pegar o cara embaixo da cama e depois o cara escondido dentro do armário. Tá? Então o que vai acontecer? Eu sei que o espaço, em função do tempo, é integral de VT aqui dentro. Você vai ter que achar o revólver, que é o seu revólver aqui, né? Aí você vai ter que pregar bala nos dois. Então você vai pegar essa função inteira aqui e pregar bala em todo mundo, tá? Então tá aqui, ó. Tá? Isso aqui você substitui aqui dentro. Agora já tá tudo no jeito, na mira, é sentar o dedo no gatilho. O que você vai fazer aqui? O 6 continua de boa aqui. Você vai fazer a integração. Olha a regrinha da integração aqui. Aparece um N mais 1 ali embaixo e você vai somar um pro cara ali em cima, ali, né, no N. Então é o seguinte, tem o N vale 2, então 2 mais 1. E aparece que dividindo 2 mais 1. Tá? A matemática diz que é isso. Depois em cálculo diferencial, integral, você vai ver umas deduções ali, umas invocações do inferno. Você vai ver de onde que essa fórmula foi tragada, de qual inferno. Se foi do quinto dos infernos, do nono dos infernos, do segundo dos infernos. Qual que é o nível do inferno que isso aqui veio. Mas é problema seu do professor de matemática. Tá? Então traz aqui. Aqui para esse outro termo no nosso polinômio aqui, a mesma coisa. O menos 4 fica de boa aqui. Tem n aqui, o n vale 1, n mais 1, dividido por n mais 1. Meu n vale 1 aqui, n mais 1, deu isso aqui, tá? Então, deixa pronto aqui. E esse cara aqui, ó, o do armário, tá lá escondido no armário. 3, ó, 0, 0 mais 1, n mais 1. O n aqui vale 0, 0 mais 1 aqui. E depois de tudo isso, ainda aparece mais um. Estava escondido em algum outro lugar. Tá? Olha a situação do pobre coitado ali, né? A testa dele tá pesada. Tá? Então você tem o S mais o S0, que é aquela constante que aparece na integração. Ó, parece uma constante aqui a mais. Aqui parece mais um chegando ainda. Tá? Quem que era esse cara? Vai ser, tô trabalhando com S, então essa constante é o S0, quando o tempo é 0. E ó, posição inicial, começar a distância inicial é 5 metros. Então esse S0 vai valer 5 metros, nós deixamos preparado aqui. Olha, a coisa estava feia. Tinha um embaixo da cama, no armário, apareceu mais um do nada ainda. Chegou mais tarde. É o cara que chegou mais tarde ali, tá? Tá? Então, você tem aqui o cara debaixo da cama, o cara do armário e o... Esse aqui é o cara debaixo da cama, tá aqui, o cara que estava dentro do armário e o que chegou atrasado, tá? Então, a situação ali tá triste. Ó, vamos simplificar agora aqui o problemão, né? Tem que explicar para a polícia, depois tem que simplificar a história, né? Então lá, 6, 2 mais 1, tá? Então vai dar 3. 6 dividido por 3 é 2. Simplifica aqui 2. 2 mais 1 aqui vai dar 3, tá? Meu tempo era 3, continua sendo 3. Aqui, 1 mais 1 aqui dá 2, 4 dividido por 2 dá 2, né? Então tá aqui, né? Você vai explicar que você atirou para cima primeiro, né? Porque depois você deu um outro tiro ali para disfarçar, né? Foi legítima defesa, né? Eles me atacaram, você tem que explicar essa conversa pro policial ali, né? Tá? Então depois você pregar a bala nos caras, você dá uns tiros assim para cima, e depois você fala que foi o... Tá? É nessa historinha, tá? Não tô recomendando você cometer nenhum crime não, tá? Nem explicando isso. Tá? Então você tem a situação aqui, tá? Ah, esse cara aqui é 0 mais 1 é 0, é 1, né? Dividido por 1, tá? Fica invisível aqui a história, né? 0 mais 1 é 1, tá? E depois esse cara vai ficar invisível aqui também. Esse cara você troca por 5, beleza. Aí você vai pegar isso aqui, ó. 1 fica invisível, pronto. Ficou formalizado, é bonitinha. O padrão que se escreve isso aqui, ó. Então sua resposta é S de função de t é igual a 2t ao cubo menos 2t ao quadrado mais 3t mais 5. É isso que você vai contar na delegacia. Depois, a sua história, a sua versão é essa aqui, tá? Beleza? Para de dar risada, respira fundo para se controlar, né? Nós vamos para o próximo exemplo. Esse aqui é só o primeiro. Segundo,
Um móvel tem equação horária da velocidade v de t igual 9t ao quadrado menos 4. No Sistema Internacional de Unidades, é o SI, né? Sabe-se que no instante t igual a 2 segundos, a sua posição é 22 metros. Determine a equação horária do espaço. Eu ia fazer uma conta só para chegar aqui, né? Aquele primeiro era o clássico, que você faz um exercício, tá? Você faz uma derivada integral. Lindo para cair na prova o anterior, tá? Porque você põe os dois. Esse aqui para dar uma dificultada ali, né? Tá? Então nós vamos brincar com ele. E esse aqui é o problema, ó. Eu não tenho a posição inicial. Sabe-se que no instante t igual a 2 segundos, a sua posição é 22 metros. Não é o S0. Vai aparecer um S0, eu vou ter que descobrir quem que é isso, que ela vai dar 6, e depois eu jogar de volta na fórmula, para finalizar ela. Então você tem um probleminha a mais aqui, né? Tá? Então eu separei um exercício só da integral, porque aparece essa coisa chata. É muito chato quando aparece esse exercício. Mas eu tenho que te explicar, né? Que você tem que saber fazer isso aqui. Tá? Imagina se o professor manda uma coisa xarope dessa na sua prova, depois você ficar xingando ele, você vai ter que resolver. Tá? Então vamos lá. Pega essa fórmula aqui, você vai, ó, 9t ao quadrado. Ah, tem menos 4 aqui, ó. Você vai ter que ver o cara escondido aqui, o invisível aqui, o carinha escondido no armário, tá? Lembra disso. E aqui você vai saber, ó, que o tempo 2 é o S2. Ah, deixa preparado esse cara aqui. Então vamos para a integração. Eu quero saber a equação horária do espaço. Eu tenho velocidade. Nessas regrinhas, ó, o S, se eu tenho V, eu chego nele. Então é esse cara que você vai usar. Olha o que você tem, olha o que você está precisando, vê qual ferramenta vai resolver o seu problema e saca essa ferramenta. Tá? Então beleza. Joga ela aqui, prepara direitinho. Quem que é o V em função do T? É aqui. Então você vai pegar isso, já deixou no jeito, você vai enfiar na fórmula e vai ser isso aqui. Tá? Beleza. Vamos seguir a regrinha de integração. Ó, a regrinha de integração. É isso aqui, ó. Aparece tudo esses carinhas aqui. Você vai ter que decorar esse negócio. Tanto usar, você vai decorar isso aqui, tá? Ou não vai passar na matéria, né? A sua realidade é essa. Nem adianta pensar em fazer cola com esse negócio aqui, porque você vai ter que saber se você vai usar. E a de polinômio é muito fácil, comparado com as outras que tem por vir. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. O 2 vai aparecer, é o n aqui. N mais 1 e n mais 1 dividindo. Então, 2 mais 1, 2 mais 1. 9 fica de boa. Menos 4 fica de boa. 0, 0 mais 1 e 0 mais 1 dividindo aqui, né? Que o n agora vale 0. E aparece fantasmagoricamente aquele carinha que chegou atrasado ali, né? Mais 1, para aumentar o tamanho do chifre. Então, o que acontece é o quê? O S0 chega aqui, do nada, é a minha constante. Como eu estou trabalhando com S, então a minha constante é o S0. Simplifica essa coisa aqui. Então, 9, 3 mais 2 mais 1, né? É 3, 9 dividido por 3 dá 3. 4 dividido por 1, né? 0 mais 1 dá 1, é só 4. 0 mais 1 dá 1, beleza. Beleza, ficou isso aqui. Tem o que eu fazer? Não, deu uma travadinha aqui. O que eu vou fazer? Olha lá, eu tenho o S2 dá 22. Então, você coloca aqui, ó, o T vai valer 2, tá? E nessa circunstância, tá? Ó, o T valendo 2, T valendo 2. O meu S de 2 vale 22. Ah, então eu troco aqui. Então eu ponho o tempo valendo 2 e o S2 valendo 22. Substitui tudo desse jeito aqui. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. Vezes 3, 24. 2 a 1 é 2 vezes 4 dá 8. Pronto, continua aqui. 24 menos 8 vai dar quanto aqui? 16. Passo 16 para o outro lado. 22 menos 16 vai dar 6. Vai dar 6 aqui, se não me engano. Tá? Então, se eu não fiz cagada aqui, é 6 metros. Então, o meu S0 vale 6. Ah, beleza. Resolvi, ó. Metade do problema é só resolver essa coisa xarope aqui, tá? Aí você pega o S0 e traz de volta para a fórmula inicial. Então, pega a fórmula inicial, o S0 vale 6, joga ele aqui dentro. Ah, pronto, acabou, tá? Agora foi. S em função do tempo, que é a função horária a função horária do espaço é 3t ao cubo menos 4t mais 6, tudo isso em unidade de metros, ou você pode pôr SI aqui, está no Sistema Internacional para isso, mas tem que lembrar que está aqui em metros, o valor do S vai dar em metros. Beleza, acabou o primeiro, acabou o segundo exemplo, vamos para o terceiro.
Tá acabando a água e o tempo já gastou muito, ficou demorando muito esse vídeo aqui. Vamos ver como é que vão ser os outros também. Eu contei muita historinha. Exemplo 1.3. O motorista dirige na cidade a 72 km por hora. Ao avistar uma simpática velhinha 30 metros atravessando a rua, freia com a desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado até parar. Caso ocorra um impacto, ignore a massa da velhinha e considere a colisão totalmente inelástica. Então, o que aconteceu? Esse aqui eu inventei, esse exemplo, né? Eu inventei em 2005, dando aula particular, tá? Tá lá no CEAP, tá? Inventei esse monstrinho e de lá para cá eu coloquei em tudo quanto é prova. Sempre não tinha que colocar, esse cara é muito clássico. E ele tem um estilo de desenvolvimento bem moderno, tá? Desde 2005 continua bem atual, né? Já tem 16 anos esse exercício aqui. Tá? Então vamos ver o seguinte, por que ele é atual? Aqui, ó, tem a alternativa A, B, C, D e E tudo pergunta o que você tem que entender o que aconteceu. E você tem que desenhar isso aqui. Não tem nada aqui no exercício. Então vamos desenhar o que aconteceu. Eu tenho aqui o motorista alcoolizado nesse carrinho. A velhinha está a 30 metros dele. Ele vai desacelerar. Então se eu coloco o meu referencial para cá, eu posso fazer o contrário, mas aqui é um pouquinho mais fácil. Tá? Meu referencial aqui para cá. A velocidade está no mesmo sentido, então ela é positiva. 72 km por hora, você vai ter que dividir por 3,6 e vai dar 20 metros por segundo. E olha só, o até parar, velocidade final é zero. Tem que desconfiar que essa é a velocidade inicial, tá? Você tem que transformar em metro por segundo, e essa é a velocidade final. Se o meu sentido está para cá, o meu referencial está para cá, a minha aceleração vai estar em sentido oposto, então negativo para ela. Tá? Então é o seguinte, a velhinha está aqui, a 30 metros do cara, e o cara vai frear até parar. Mas eu vou ter que descobrir o que aconteceu. Aí que vai aparecer o 40 e o 10 aqui na história. Então vamos lá, que fórmula eu vou usar? Eu não tenho tempo e nem quero saber. Então é o Torricelli. Tá? Velocidade final, o até parar, 0. Velocidade inicial, 20. 2 é da fórmula. O A, menos 5. E o ΔS, que eu não sei. De fato eu não sei o que acontece. Vamos fazer a conta então. Lá vai o bestão jogar o 30 aqui. Tá? E aí não sai nada, né? E às vezes o que o pessoal erra direto? Ele coloca o V0 como 20 ou 72, pior ainda, né? Manda 72 ao quadrado aqui. Manda o A só como positivo, manda ΔS como 30. E o V, ele não se toca que é o até parar, significa que a velocidade final é 0. Ele põe o V. Aí ele vai ter V ao quadrado igual a 72 ao quadrado, mais 2 vezes 5 e vezes 30. Ele não vai saber fazer 72 ao quadrado, vai dar um número feio da peste. Ele vai querer somar alguma coisa antes de multiplicar pelo resto aqui, vai só dar merda aqui. Tá? Então vamos lá, vamos fazer do jeito certo. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400. 2 vezes menos 5, menos 10. Ó, continua a multiplicação aqui. Aí tem sempre um estrupício que chega até aqui, e aí ele vai fazer 400 menos 10. Vai ter 390 aqui. Aí não sabe o que faz depois, né? Vai passar dividindo, a ΔS vai dar 0. Tá? Trava tudo. Tá? Então, você passa o menos 10 ΔS para cá, muda o sinal, fica positivo. Agora você passa o 10 dividindo, corta 0 com 0, você já corta 0 de imediato para não perder tempo. Tá? O ΔS é 40 metros. Então ele percorreu 40 metros até parar. E a velhinha estava a 30. Agora que entra o 30 na história. Quer dizer que ele percorreu 40 e a velhinha estava a 30. Então ele bateu na velhinha, arrastou ela brutalmente por 10 metros. Então letra C de corno aqui. A velhinha é brutalmente atropelada e arrastada por 10 metros. Essa é a correta. Tá? A velhinha sai ilesa, o carro para 5 metros antes. Não tem nada a ver. A velhinha morre do coração. O carro parou encostado nela. Também não aconteceu nada a ver com isso. A velhinha é brutalmente atropelada, arrastada por 40 metros. Se o espertão chega nos 40 metros aqui e falta ainda perceber que teve comparar com os 30, ele tem uma alternativa sacana esperando ele aqui para passar rasteira nele. Tá? Escondidinho ali atrás da árvore com a faca para querer matar ele aqui, essa alternativa D. E se o bestão marcou tudo errado e ficou com V ao quadrado 72 mais 2 vezes 5 ΔS, aquela loucura, ele não vai travar, aí ele cai na tentação de marcar a letra E. Ainda
é impossível determinar o destino da velhinha, né? Então tem toda essa malandragem. A conta sai fácil e rápida, mas o cara tem que saber interpretar isso. Falhou na interpretação, tá ferrado. E o mundo real vai exigir isso de você, tá? Sua alfabetização funcional, tá? Então isso aqui é importantíssimo, tá? Treine entender todos os referenciais, como montar a fórmula direitinho que está acontecendo e bora passar nessa matéria. Exemplo 1.4. Um veículo A, inicialmente parado na origem, é ultrapassado por um veículo B a 20 metros por segundo. Quando B já se encontra à distância D, de 125 metros. Então A começa a se mover acelerando 2 metros por segundo, conforme a figura a seguir. Determine a posição de encontro dos veículos. E dadas algumas fórmulas aqui, ó, o sorvetão e os dados para trabalhar o Bhaskara. Então o que nós temos aqui? Ó? O corpo A estava parado de boa, o corpo B atravessou ele. Quando ele está à distância D, de 125 metros, o A começa a se mover. E com uma aceleração nisso aqui. Então, ó, organizando dados aqui, ó. Posição inicial do A, S0 do A aqui, 0. Do B, 125 metros. Esse D aqui, ó. Porque é o seguinte, qual que é o bom de você fazer isso? Você usa o mesmo desenho em várias provas diferentes. Você não tem que alterar o desenho. Mas se você mudar o que está escrito aqui no texto, você já vai ter respostas diferentes para isso. Tá? Então, eu quero ficar esperto, ó, da letra D aqui, né? É bom acostumar a fazer isso. Aqui, velocidade inicial do A, 0. Partiu do repouso, ó. Você tem que ler, ó, inicialmente parado ou partiu do repouso, a velocidade inicial é 0, né? Você tem que ficar esperto para fazer isso aqui, tá? A aceleração dele é esse. Aqui, velocidade constante, a velocidade constante, 0. Onde fala aqui, é ultrapassado por B, tá? A 20 metros por segundo, tá? Então, não falou de aceleração, é 0 mesmo. Beleza, organizou isso? Então, se prepare que você vai ver um negócio feio agora, olha só. Tá? Para de chorar, se recomponha, tá? Vamos lá. O sorvetão aqui, ó, espaço em função do tempo, tudo isso aqui. Você vai jogar aqueles valores que eu preparei antes, ó. O S0 do A é 0, o V0 do A é 0, a aceleração do A é 2, manda aqui na fórmula. Do B, o S0 do B é 125, o V0 do B é 20 e a aceleração do B é 0. Pronto, preparo tudo isso aqui, você vai diminuir. Qualquer, ó, 0 aqui somando, desaparece. 0 vezes T é 0. Meio vezes 2, você vai cortar o 2 aqui com o 2 de baixo, acabou, é 1. Tá? Então, 1T ao quadrado, ou só T ao quadrado. Eu deixei 1 aqui que eu vou usar aí depois. Aqui, qualquer coisa vezes 0, morreu. Pronto, só sobrou isso aqui do comecinho, aqui não mexeu nada. Beleza. Depois daqui, segue a setinha para cá. Lá vai esse caminho aqui, ó. Eu sei que o encontro, a posição de encontro é quando o S do A igual a S do B, tá? Essa posição aqui não tem nada a ver com as posições do capítulo 2 do Kama Sutra, tá? S de A igual a S de B. Esse encontro aqui não tem nada a ver com motel, tá? A não ser que alguém vai se no processo, tá? Mas vamos lá. O que vai acontecer aqui? O S do A eu tenho aqui 1 de T ao quadrado. Então, nós temos aqui. Quem que é o S do B? É isso aqui. Então, substitui aqui. O que você vai fazer com esse carinha? Você vai dar uma ajeitada nele para você poder usar o Bhaskara. Então, eu vou trazer esses dois aqui para esse termo e deixar igual a 0, porque o Bhaskara é tudo igual a 0. E agora você vai invocar o teorema de Bhaskara. Tá? Quando eu estava lá fazendo física na UFSCar, na fila do RU, do restaurante universitário, eu escutei dois caras, que eu acho que era do curso de engenharia, estava falando que um professor escrevia na lousa, invocando o teorema. Aí escutei aqueles dois caras comentando isso, e anos depois, quando fui dar essas coisas, eu acho que eu vou ter que aproveitar essa ideia, ficou muito legal. Não sei que professor lá da UFSCar que ficava com essa mania de ficar invocando o teorema, tá? Se era da física, da matemática, da engenharia, que raio que era, quem que era. Tá? Mas não deu aula para mim não, que a única vez que eu escutei essa história foi isso, lá na fila do restaurante da UFSCar, tá? No período que eu fiz curso de física lá, na virada do século. Então, vamos lá. Invocando o teorema de Bhaskara, você traz o teorema para cá e você vai encaixar aqui as coisas, tá? Então, quem que tem T ao quadrado? O x ao quadrado aqui é o 1 e aqui é o A, né? Então, o A vale 1. Quem tem o T, que aqui vai ser o meu x, né? É o menos 20, está multiplicando. E aqui é o B, então o meu B vale menos 20. Quem está sozinho, não tem nenhum T multiplicando aqui, e aqui é o C. E o C aqui, ó, menos 125.
Pronto. Então, você deixou do jeito aqui a forma do Bhaskara. Aqui eu tenho x, aqui a minha variável é o t. Então, vamos já troca aqui por t e joga os valores. O b vale menos 20, traz para cá. Menos com menos vai dar mais depois. B ao quadrado, menos 20 ao quadrado. Menos 4 faz parte. A vale 1 e o C vale menos 125. Traz para cá para a forma. Beleza, já manda o Bhaskara embora. Ainda bem que você foi invocar o teorema e não coisas malignas, que não se invoque isso, pelo amor de Deus. Tá? Teorema não é um ser pessoal, não é um ente, é só uma abstração matemática. Então tá de boa nisso, sem nenhum problema teológico. O que nós vamos ter aqui? Menos com menos deu mais. Menos 20 ao quadrado é menos 20 vezes menos 20. Vai dar o quê? Mais 400. Menos com menos vai dar mais. De boa. 4 vezes 1 é 4. Isso aqui vezes 125 vai dar 500. Isso aqui vai dar 900. Raiz de 900 é 30. Ah, tá aqui, ó. Duvida, põe na calculadora. 20 mais ou menos 30 dividido por 2. Aí você vai fazer o seguinte. Um termo é o positivo. Então, 20 mais 30 dá 50 dividido por 2. 25. Então, o meu T1. O T2 é o com negativo aqui. 20 menos 30 dá menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Você vai trabalhar com tempo negativo? Não. Antes de começar a marcar o tempo, pouco me interessa. Então, se ele tivesse feito com essa aceleração, tá? Tivesse a parábola inteira, ele ia encaixar ali com menos 5. Mas não interessa fisicamente para a gente. Por isso que o próprio Aristóteles tinha uma certa desconfiança de até onde a matemática podia ser aplicada à física. Nem sempre. O Galileu mandou ver a matemática na física. Ó, vai chegar uma hora que você não dá para usar, mas o que der para usar você usa à vontade. O Aristóteles fez um pouquinho de frescura nisso, aí acabou. O pessoal grego não gostava muito, pô, isso aí então ficou para trás essa parte. Só o Galileu que conseguiu arrumar, mudou o jeito de pensar na época e aí ajudou a dar esse boom no desenvolvimento científico a partir do Galileu, tá? Com método científico e tudo mais ali, né? Experimento, teoria e matemática, tudo junto. Então nós vamos usar, cortou esse cara, T1 igual a 25 segundos, traz esse cara para cá e nós vamos copiar essas duas fórmulas aqui, né? O T25 manda aqui, dá quanto? 25 ao quadrado, 625. Aí eu vou jogar nesse outro só por maldade, né? Então a gente joga aqui também 20 vezes 25 mais 125 vai bater o quê? 625 do mesmo jeito, tá? Então, você precisa fazer com os dois? Não, tá? Tanto que no próximo exemplo vai trabalhar com isso? Vai ter outro exemplo com isso, sim, tá? Eu só vou jogar em um dos dois, tá? Não precisa jogar nos dois, tá? Mas só para frisar que é igualzinho, né? Como o encontro implica nas posições de A e B serem iguais, basta fazer apenas uma das contas para chegar no valor. Então, posição do encontro S, tanto faz se é SB ou SA aqui, tá? Qualquer um dos dois serve. Então, S igual a 625 metros. Acabou esse cara. Tem mais, tá? Quantos que vai? Tá? Tem mais ainda. Esse vídeo vai ficar longo. Cansativo, chato, tá? A vida é assim, tá? Você tem que enfrentar e ser mais forte que isso. O móvel possui o gráfico de velocidade por tempo descrito a seguir. Com base nesses dados, construa o gráfico de aceleração por tempo. Tá? Então, nós temos aqui. Se eu gravasse um monte de vídeo separado, ia ficar uma bagunça para você se organizar depois. Então, aguenta a ponta aí, assiste o vídeo inteiro, longo, chato, tedioso. Velocidade em função do tempo foi dado por essa bagunça aqui. Ó. Então, essa aqui é a dado inicial do problema. Eu tenho que chegar nesse gráfico aqui que é a minha resposta. Tá? O que eu vou fazer? Continhas. Tá? Então, aqui, ó, aceleração. Do valor 0 a 2. O que eu tenho aqui? Ó, do tempo de 0 a 2, tá? Qual que é esse trecho aqui? Então, eu vou pegar um ΔV por ΔT. Qual que é o valor final da velocidade? Eu vou pegar esse ponto final e esse aqui o inicial. O final é 2, o inicial é 0. 2 menos 0. Ó, ΔV, né? Essa é a ideia. Aqui, de 0 até 2. Então, de 0 até 2, final 2, inicial 0. 2 menos 0. Tá? Aqui vai dar 2 em cima e embaixo, qualquer coisa dividido por ela mesma dá sempre 1. Você sabia disso, né? Sem problema, né? Você sabia. Então, 1 metro por segundo ao quadrado. Pronto. Então, traz aqui nesse gráfico, de 0 até 2, a aceleração é sempre aqui constante, nesse caso, com 1 metro por segundo ao quadrado. Então, faz esse tracinho aqui. Beleza, já foi o primeiro trecho. O que você faz depois? Tudo de novo para os outros. Então, vamos lá. De 2 até 4. Aceleração de t valendo de 2 até 4.
ΔV, ΔT. Ponto final, ponto inicial. Tá? O que é a variação da velocidade? Ó, final menos inicial, 2 menos 2, vai dar 0. Aqui, 4, que é o ponto final aqui, menos o inicial, que é 2, esse pontinho aqui, no tempo. 4 menos 2 vai dar 2. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, acabou, 0. Minha aceleração aqui, ó, segue aqui no 0, invisível, né? Que tá no meio aqui, né? Vai dar, segue o risquinho aqui, rente. Depois, de 4 a 5. De 4 até o 5, ó, tá aqui no meio, eu não escrevi aqui porque ficou muito apertado, mas você consegue perceber, né? Então, aqui, o 5 aqui, né? Então, eu vou pegar desse ponto inicial até esse ponto final, tá? Na velocidade, final é menos 2 e o inicial é 2. Segue aqui do pontinho aqui, então você vai ligar. Menos 2, menos 2. Menos com menos, não tem nada multiplicando, né? Menos 2, menos 2 vai dar menos 4, tá? Então, beleza. Ponto final e inicial aqui, ó, tá? Então, se eu seguir aqui no tempo, aqui 5 e o inicial é 4. Então, 5 menos 4, tá? Vai dar 1. Menos 4 dividido por 1, menos 4. Então, aqui, ó, de 4 a 5, eu vou ter a minha aceleração menos 4. Manda aqui no gráfico. Tá, e agora o último xarope aqui. Ó, essa aqui é uma reta toda? Beleza. Eu quero saber até o gráfico inteiro, né? Então, vamos lá. Ponto final, ponto inicial. Qual que é a variação da velocidade? Aqui do ponto final, 4. Inicial aqui é menos 2. Então, 4 menos menos 2. Menos com menos vai dar mais. 4 mais 2 vai dar 6. Tá? E o ΔT? Ó, de 8. E aqui, opa, segue aqui, vai dando 5. Você percebe que é o 5 aqui, né? Então, 8 menos 5 dá 3. Então, eu tenho 6, tá? 4 mais 2, né? Dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Né? No meu tempo era isso, deve ser hoje também, né? Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Tem aqui, ó, 2, tem um valor positivo. Traça aqui tudo aqui. Beleza? Era isso, o exemplo 1.1. Dá tchau para ele, né? Fica feito um beijo dando tchau pro vídeo aí. Exemplo 1.6. Esse aqui já é mais interessante. Ele era mais para criancinha, né? Pegando ali. Agora vamos ver um mais terrível aqui, né? Um soldado quase atingido por um tiro de AK-47, que se move a 715 metros por segundo. 715 metros por segundo é o tiro, tá? Não é o soldado, essa velocidade supersônica, não. Este soldado foi treinado para se esconder e contar o tempo para escutar o som do disparo e estimar a distância do atirador que quase o atingiu. Tá? Ele lembra que a velocidade do som na temperatura ambiente é 340 metros por segundo e o tempo que ele contou foi de aproximadamente 4 segundos. Com base nos dados, determina a distância do inimigo para que o soldado saiba onde atirar de volta. Estava vendo um documentário lá, falando com um sniper, contando lá que ele foi na guerra do Iraque, lá em 2003, e ele estava explicando aquilo ali, que ele tinha um cara escondido, deu um tiro para ele, o tiro de fuzil é supersônico, então a bala chega primeiro, depois o som, tá? E ele se bateu perto a bala dele, percebeu, se escondeu e contou o tempo do som. Aí ele deu lá tanto tempo, ó, eu já tenho uma noção da distância. Ele já tinha estudado bem o ambiente ali que ele estava atacando, ó, nessa distância, quais são os lugares que o cara vai poder estar escondido. Aí ele já foi lá, viu um movimento ali perto, pregou bala, matou o sujeito. Tá? Que poderia matar ele depois. Se ele não soubesse, que ele tivesse treinado para isso, ele ia acabar morrendo depois daquele cara. Então, o outro que morreu. Tá? Guerra é assim mesmo, é feio, né? Fazer o quê? Você mata ou você morre. Ali, para a sorte dele, foi ele o cara que matou. Então vamos ver o seguinte, o projétil supersônico aqui, né? V ΔS por ΔT. E o som, vamos fazer a mesma coisinha. Para o projétil, a velocidade é 715 metros por segundo. Qual a distância que ele percorreu? A dele, de um cara até o outro. Então eu não sei quem é essa distância. Dzão ali para ela. O tempo que ele percorreu? Não sei. Então T1. Eu vou isolar o T1. Vamos ter que fazer isso aqui. O som do cara. Velocidade do som, 340. Distância é a mesma D. Ah, legal, tem que ficar esperto aqui. Mas o tempo é um outro tempo. Então eu vou chamar de T2. Isolo o T2 aqui. E aqui que é o pulo do gato. O tempo que ele contou é a diferença de T2 por T1. E aí, se isso aí cai na tua prova, você tem que ficar esperto para perceber isso aqui. Tá? Então, ó, esse é o pulo do gato. Tá? Então, tá? Esse aqui é o momento da esperteza. O tempo que ele contou foi 4.
O T2, é esse aqui, ó, D sobre 340. Beleza. T1 é isso aqui. Traz o cara para cá. O que falta eu fazer agora? Descobrir o valor do D. Acabou o valor do D, acabou o problema de física. Então você vai fazer o quê? Lembra aquele negócio de MMC? Você achar o mínimo múltiplo comum, aquela coisa chata que você aprendeu da escolinha ou fingiu que aprendeu? Tá? Então é isso aqui. Você pode fazer o MMC ou você pode fazer uma gambiarra que eu gosto de fazer, quer dizer, um ajuste técnico, tem que falar ajuste técnico. Tá? Eu vou pegar aqui e vou multiplicar em cima e embaixo pelo valor desse cara, para deixar a mesma base. Eu quero deixar a mesma base, então eu vou multiplicar por 715 aqui e esse cara por 340. Mas para fazer isso, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, para manter a proporção e a matemática deixar eu fazer isso. A conta vai estar errada aí, não vai resolver nada, né? Então vamos lá. Opa, meu mouse está aqui. Eu tenho aqui 715 em cima e embaixo e aqui 340 em cima e embaixo. A base vai ficar a mesma, então já mando o mesmo valor, todo mundo na mesma base. Beleza. E ó, 715 aqui, 340 aqui. Vou pegar esse tiozinho aqui, meter um bicudo nele e ele chega multiplicando do outro lado ali, tá? E o D está nos dois termos, então eu vou pôr em evidência. Tá, então ali, ó. Agora eu passo esse carinha tudo dividindo. Vira todo mundo, ó, você vai ver todo mundo multiplicando e a divisão aqui. Enfia isso na calculadora, coitadinho da calculadora, tá? E você vai ter esse valor aqui. Então, você pode pegar lá. Você pode fazer parte por parte, ficar copiando de novo, ou socar tudo de uma vez na calculadora. Então, lá, 4 vezes 715 vezes 340 dividido. Abre parênteses, 715 menos 340, fecha parênteses, soca o dedo no gatilho, quer dizer, na tecla igual, e você vai ter isso aqui. Que em quilômetros, olha, aí você tem uma alternativa desse jeitinho, esperando lá, 2,6 km de distância. Próximo. Um elevador sobe com velocidade constante, VA, igual a 5 metros por segundo. Tá? Aqui é o elevador subindo a velocidade constante, tá? 5 metros por segundo. Tá? E quando o seu teto se encontra à altura H, de 4 metros, uma bola é lançada no interior do posto do elevador para cima com velocidade VB 0 igual a 25 metros por segundo, na altura, quando estava aqui, de 10 metros conforme figura. Na sua apostila tem alguns exercícios desses. É uma coisa muito besta. Por que alguém vai jogar uma bola no fosso de um elevador para fazer isso aqui? Tá? É um negócio assim, absurdo. Mas tem lá, você vai querer saber fazer, né? Então, olha, tem essa pergunta do Gollum aí sobre isso. E nessa apostila tem vários. Então é provável que o seu professor, né, seguindo essa linha malvada, resolva colocar isso aqui na prova. E você vai querer saber fazer isso. É o mesmo jeito de solução daqueles dois carrinhos, acelerando velocidade ali, tá? Então, para não ficar fazendo a mesma coisa, tem uma historinha diferente. Mas é meio bobo, né? Mas fazer o quê, né? Então vamos lá. Considere a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a posição de encontro entre a bola e o teto do elevador. E aquelas formulinhas bobas que você já está acostumado, né? Ou já era para estar sabendo. Então vamos fazer isso aqui, né? O Gollum tá bravo, né? Tá? Isso vai cair na prova. Provavelmente vai cair, né? Então, tudo de novo, que nem a gente fez pro carrinho, né? O sorvetão. Ó, posição inicial do corpo A. Quem que é o corpo A aqui? É o elevador e a bolinha é o corpo B. B de bola, né? O elevador é A porque A e B, né? Fica mais fácil, né? Nós temos aqui, a posição inicial dele é 4, a velocidade dele é 5, ele está com velocidade constante, a aceleração é 0. Beleza, tá? A bolinha, posição inicial 10, velocidade dela 25 e a aceleração é da gravidade contra o meu referencial, então menos 10. Simplifica essa jossa aqui e você vai ter esse bicho menos feio. Olha para cá, não para o Gollum, tá? Então, 4 mais 5t e outro aqui 10 mais 25t menos 5t ao quadrado, tá? Então, deixa aí. A posição de encontro, ó, não é no motel, tá? É que S de A igual a S de B, tá? Então, nós vamos ter aqui o S do A traz tudo para cá, o S do B traz para cá, tá? Nenhuma novidade. Você vai pegar isso aqui e vai passar, vai deixar todo mundo isolado para bater 0. Então você vai fazer o quê? Pega esse cara, passa para cá, ou não, melhor, joga esse outro cara para o outro lado. Aí vai ficar um positivo aqui no A, tá? Fica um pouquinho mais fácil fazer assim, mas tanto faz, resolve do mesmo jeito. E você vai ter o quê? 25t, chega negativo aqui, com 5t positivo, sobra menos 20t. O 4. O 10 vem para cá, negativo, 4 menos 10, menos 6. Fica assim, ó, dá uma melhorada, precisa, né?
Aí você vai invocar o Bhaskara, tá? Então, ó, t ao quadrado é 5, e aqui o a, x ao quadrado. Então, o a vale 5. O b vale menos 20 e o c vale menos 6. Você já aprendeu isso, né? Então, tá aqui. Tá? Ó, o que você vai arrumar? Reescrever desse formato. O seu x aqui é t, né? O b vale menos 20, então menos 20. Igualzinho do outro. O b está aqui, menos 20 quadrado. O a vale 5, traz 5 para cá, e o c vale menos 6. Vamos simplificar. 2a, o a vale 5 aqui, põe aqui também. Então, vamos melhorar isso aqui. Menos com menos dá mais. Beleza, fica de boa aqui. Menos 20 ao quadrado dá mais 400. Menos com menos vai dar mais. Aqui, ó, 4 vezes 5 vezes 6 dá 120. Duvida, põe na calculadora. 400 mais 120 vai dar 520. Na raiz disso vai dar um número quebradinho. Tá aqui, ó, 22,5. 2 vezes 5 vai dar 10, beleza, né? Vamos fazer com o lado somando. 20 mais 22,5, tudo dividido por 10, dá 4,28. O que eu vou ter depois? 20 menos 22,8 dividido por 10 vai dar menos 0,28, tá? Então, se a bola tivesse passado, tivesse uma velocidade inicial lá, começado em outra posição, eles poderiam ter se encontrado antes. Como isso não tem nada a ver com a nossa situação física, você pega essa abstração matemática e corta ela para se livrar dessa coisa aqui que não vai ter nada. Então, você vai usar só esse tempo, o negativo você descarta. Então, o tempo aqui, pega qualquer uma das duas fórmulas, eu peguei o S do A porque eu achei mais fácil. Então, se você quiser fazer o SD, faz, a conta é sua, faz do jeito que você quiser, tá? Então, o T vai valer 4,28, dá a calculadorinha aqui, ó, 25,4 metros. Sua resposta final é essa. Acabou, tá? Tem mais. Acabou aquele exemplo. Tá acabando minha água também. Essa canequinha eu comprei duas iguais em 2001, lá em São Carlos, naquele supermercado em frente ao cemitério. Custou R$5 cada uma naquela época. A gente já tem 20 anos, canequinha. Tá? Mais velha que você, né? Exemplo 1.8. Um corpo parte do repouso, então velocidade inicial é 0, tá? Aqui, ó, partiu do repouso, V0 igual a 0, tá? Partiu, que cagada, faltou um /s aqui, ó, 0 metros por segundo, né? Partiu do repouso. Eu copiei de algum outro exercício e acabei esquecendo. Então tem, ó, enxerga um /s aqui, depois eu vou ter que consertar isso e atualizar no site, tá? Mas é detalhe, tá? Então, 0 metro por segundo, faltou um /s aqui. Parte do repouso com aceleração A de t igual 10 menos 5t, tá? Em unidades do sistema internacional. Então, você vai trazer ele para cá, tá? Ó, eu coloquei na ordem que é comum trabalhar com polinômios, os valores maiores para os menores. Então, só mudei aqui, coloquei menos 5t e aqui. E aqui, ó, um invisível, tá? Embaixo da cama. Outro cara invisível aqui, escondido no armário, e o cara que vai chegar atrasado ainda. Tá? Então, você tem 3 aqui, caras invisíveis, você vai ter que achar depois, ó. Tá? Pregar bala em todo mundo. Tá? Se você não quiser achar isso, sei lá, não casa com vagabunda, né? Ou, tá? É só não chegar mais cedo em casa. Ou põe aqueles escapamentos furados na moto, faz muito barulho para todo mundo ouvir, assim a tua mulher vai saber que você está chegando em casa, né? Eu vi uma animação explicando que esse é o motivo porque pessoas usam escapamento estourado da moto, fazer barulho, para avisar para a esposa quando está chegando em casa, para não ter que ter o desconforto de encontrar um embaixo da cama, um dentro do armário e um chegando atrasado ainda, né? Tá? Sabe-se que para encontrar o valor máximo de alguma coisa, deriva-se a sua função e iguala-se a 0 essa derivada. Então, uma coisinha nova aqui, que vem lá do cálculo diferencial integral, que eu estou acrescentando esse exemplo aqui. Determine a velocidade máxima atingida por este corpo, dados essa tralha toda aqui que você já está acostumado. Então, vamos lá, você vai pegar aqui, você tem aceleração e vai trabalhar com a fórmula da velocidade. Tem que descobrir a velocidade máxima ainda aqui, coisa esquisita. Então, vamos achar a fórmula da velocidade. Velocidade é a integral da aceleração, então eu vou sacar essa fórmula aqui. Então, manda ela para cá. E eu vou copiar esse carinha que eu já deixei no jeito aqui dentro. Beleza? Tá? Nenhuma novidade. E segue a reguinha de integração. Aqui a formulinha aqui no jeitinho para você enxergar que é a integral da força, essa coisa toda. Integral da função, essa coisa toda.
Ó, o menos 5 fica de boa, o n vale 1, então n mais 1 dividindo aqui e mais 1 ali no expoente. O 10 mais 10 fica de boa, 0 mais 1 e 0 mais 1 aqui. E aparece o cara que chegou atrasado, que é o V0, tá? Aí o que acontece? 5 dividido por 2 é 2,5, tá? 10 dividido por 1 é só 10, né? E esse V0 aqui é lá do começo, que é o 0, tá? Tem um barra S aqui que eu esqueci, tá? Então, mais 0 aqui, tá? O que nós temos depois? Ó, simplifica essa jossa aqui, né? Então, 0 some, 1 continua invisível, de boa. O que você vai pegar com esse bichinho agora aqui, né? Nós vamos trabalhar com temos a velocidade em função do tempo, vamos trabalhar com isso aqui. O que foi explicado? Que a derivada de uma coisa é o valor máximo. Quem que é a derivada da velocidade em função do tempo? É a aceleração que eu já tenho, né? E ela vai valer 0. Eu vou pegar essa primeira fórmula aqui, tá? Pode ser ajustado desse jeito, ou aqui fica um pouquinho mais fácil, é a mesma coisa, né? E eu vou pegar que o A vale 0. Aí eu vou substituir e achar quem que é o tempo, tá? Passa esse cara para cá, 5t, passa o 5 dividindo, vai dar 2. O t vai valer 2 segundos, tá? Vai ser no tempo 2 segundos que eu vou ter a minha velocidade no valor máximo. Tá? É isso aqui que funciona, tá? Que no tempo 2 segundos eu tenho a velocidade máxima, porque eu derivei, eu já tinha o valor dele aqui, então foi até um pouquinho mais rápido. Então, a minha velocidade máxima é a velocidade do tempo valendo 2. Então, traz o 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 10 vezes 2. Faz essa contaiada sem graça aqui. E você vai ter que essa velocidade do 2, que é a do tempo quando é máxima, a velocidade máxima é 30 metros por segundo. Já terminou esse. Beleza? Tá? Então, próximo. Tem mais depois disso ainda. Isso aqui foi um monte de exemplo. Exemplo 1.9 nesse vídeo longo, tedioso, chato, horrível, né? Você pode falar que é chato, não precisa ficar... Eu vou desanimar porque é chato. Larga de ser fresco. Fala que ele é chato, tá? Fica com raivinha dele aí, segue a vida. Um corpo parte da posição 5 metros com velocidade de menos 3 metros por segundo e acelerando a 4 metros por segundo ao quadrado. Construa o gráfico de S em função de t, né? De S por t, né? No intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Tá? Então, eu quero só esse intervalo de tempo aqui para não fazer um gráfico ad eternum, né? Qual que é a fórmula que eu tenho a ver com tudo isso aqui? Ó? Tem aceleração, tem velocidade, tem posição inicial. O sorvetão serve para trabalhar com tudo isso. Beleza. E eu vou ter espaço em função do tempo. Tá? Então, tem que ser essa mesma aqui. Não tem outra que vai resolver melhor. Tá? Então, olha aqui. Vamos substituir. O S0 é 5. O V0 é 3. Ó. Posição inicial 5, velocidade inicial, menos 3. E a aceleração é 4. Então, manda aqui. Simplifica essa coisa feia aqui, né? 5 menos 3t, 4 dividido por 2 é 2. Beleza, acabou, tá? Você tem isso aqui. O que você vai fazer com isso aqui agora? Sentar e chorar, correr e gritar, chamar o Batman? Não. Seja homem, ou em latim, esto vir, tá? Seja viril, né? Esto vir, tá? Temos aqui, nós vamos calcular o tempo de 0 a 5. Mas eu vou trabalhar todos os infinitesimais intervalos? Não, sou besta, né? Fazer o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chega, tá bom, tá? Para aqui mesmo, né? Não inventa moda, não. Você vai pegar o t valendo 0, joga aqui, nessa conta. Eu não fiz todas essas contas. Por quê? Porque não ia caber. Mas você é um cara esperto, você consegue fazer isso, né? Então vamos lá. Não fica falando ou não aí, né? Então, vamos, o t valendo 0, morre. T valendo 0, morre. Sobra o 5. Isso aqui era o mais fácil, né? Tá bom. T valendo 1, manda aqui. 3 vezes 1, é aqui. 1 ao quadrado. O que vai acontecer aqui, né? Você vai ter menos 3, mais 2 aqui, né? 5 menos 3 mais 2 dá 4. Tá? Duvida, faz a conta. Agora o t valendo 2. 2, aqui no 2 vezes menos 3, e 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, depois você multiplica por 2. Não me vai fazer uma cagada básica dessa aqui, né? Então, vai ter o quê? 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. Menos, 2 vezes, menos 6. 8 menos 6 vai dar 2. Mais 5, tá? Sobrou aqui 7. Tá bom, ainda bem que eu não errei aqui, né? E aqui é a mesma coisa. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 ao quadrado é 9 vezes 2 dá 18, então 5 menos 9 mais 18, eu acho que vai dar isso aqui, tá? 14, tá? Põe aqui. A minha continha deu 14.
Tomara que esteja certo. Vai de novo aí para ter certeza. Agora aqui a mesma coisa, t valendo 4. Manda o 4 aqui, faz a continha e vai dar 25. Pega o 5, joga aqui e vai dar 40. Tá? Faz a conta aí na raça, divirta-se. E você vai ligar esses pontinhos aqui, né? Você sabe fazer isso, né? Aprendeu lá na 7ª série, né? Algumas aulas que eu dei de substituto no estado uma vez, lá para a 7ª série, que hoje é no 8º ano, tá? Os caras estão aprendendo isso, então não vem reclamar que você não sabe isso não. Ó, t valendo 0, tá aqui. O S vale 5, então manda ele aqui, tá? O t valendo 1, tá aqui. Eu vou ligar ele com 4. Então você acha o 4 aqui no papel milimetrado, que você não vai colocar em todos os termos, né? Então acha aqui. O t valendo 2, né, que ele vai estar ligado com 7. Você acha o 7 aqui no meio do caminho, ó, tá aqui o pontinho. Foi um pontinho grosso aqui para se errar um pouco aqui, não muda muito. O t valendo 3. 3 aqui segue e vai ligar com 14 aqui. Eu fui de 5 em 5 para ficar mais fácil. O t valendo 5, ó, o 5 vai ligar com 40, então eu mando 40 aqui. Tá? Ah, não sei fazer gráfico, é para você saber um pouquinho mais fácil. Ah, gráfico papel milimetrado. No último capítulo, que é a última aula disso aqui, que é a número 6, aula 6, capítulo 6, nós vamos trabalhar com gráficos em papel milimetrado, e lá a gente vai estar explicando como você montar a escala, fazer bonitinhas as coisas, tá? Você fazer isso aqui. Vai ter um monte desse gráfico, você vai ver esse desenho aqui, ó, esse papel milimetrado aqui um monte de vezes, tá? Em vários exemplos. Então, nós temos o gráfico aqui, eu fiz aqui usando o PowerPoint mesmo, tá? Então, não ficou muito bonito, né? Mas tá pro gasto, tá? Próximo exemplo. Ah, acabou! Ufa, ainda bem, né? Tchau! Tá, gente? Acha na descrição do vídeo. Eu preciso almoçar, 1h24 da tarde. Acha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para todos os outros vídeos, tá? Então, tchau, até nesse mesmo bate-horário embaixo do canal. Você vai achar os outros lá. Tchau.